Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Jamie Miller, horário 6h15 da manhã. Estou prendendo você por suspeita de homicídio. Seja bem-vindo ao Cinema Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júnior de Filho e no programa de hoje vamos falar sobre Adolescência, série da Netflix. Estamos aqui com o Thiago Sequeira. Vamos entender o entendimento do entendimento do entendimento dele. Muito bem, Rogério Montanari. Todos nós fomos adolescentes um dia. Esse é um ponto. Não nos esqueçamos disso. Fernandes Schmutz. Eu acho que o mais assustador nessa série é que quando você assiste, você percebe que poderia acontecer com qualquer um de nós. Olha só, hein, gente? Vamos falar sobre Adolescência, série da Netflix, na verdade, minissérie da Netflix, que já é um fenômeno no streaming. Tá na liderança há bastante tempo, já se tornou a minissérie mais assistida do streaming num período curto de tempo, né? Em apenas 2 semanas, quase 70 milhões de views. Não, Assim, e esse número é o que? Acho que é 5 vezes mais do que o segundo lugar. Exatamente, é um Gente. recorde absurdo, mostrando que, sim, a temática traz o interesse, né? Interesse dos pais, interesse dos filhos de também verem essa história sendo retratada. Apenas 4 episódios na Netflix. Vamos conversar sobre esse assunto pesado, tá? Não é um assunto fácil. Vamos falar sobre algumas temáticas que podem até deixar algumas pessoas incomodadas, assim, porque afinal vamos falar sobre adolescência, sobre trauma, sobre bullying, sobre violência, no fim das contas, sobre paternidade, né? Sobre maternidade também, né? Sobre amizades, o quanto as amizades podem atrapalhar ou não sua vida. Temos muitos assuntos a conversar aqui, obviamente com todos os spoilers, tá? Vamos falar todos os spoilers dos 4 episódios. Se você não assistiu a Adolescência, vai lá, assiste. Os episódios têm pouco menos de 1 hora cada um. Dá pra ver assim tranquilamente. E aí você... Tranquilamente, né? Porque o tema não é muito fácil, Não é nada não. tranquilo. Mas é como É. se fosse um filme grande, um filme dividido em 4 atos. Mais ou menos um filme de umas 3 horas e 40, 3 horas e meia assim, de filme. Se fosse direto, uma vez assim. É mais ou menos a duração de Adolescência. Vamos falar sobre Adolescência agora aqui no Rapadura Cast. Oi, eu sou Eduardo, diretamente de Silverton, no deserto australiano onde foram gravados os filmes de Mad Max. E sejam muito bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Rapadura Cast. Sempre que acontece isso na Netflix, de uma série nova ou algum filme novo desconhecido que aparece do nada e fica na primeira posição, a gente sempre fica com aquela sensação de... Cara, é a Netflix colocando, né? Ela fixou a série lá, ela foi lá no sistema, a Netflix, a pessoa Netflix, foi lá, fixou a série ou o filme na primeira posição. Não é possível que as pessoas estejam assistindo. Quando você assiste, você entende a razão do fenômeno. Entendi! Não, e o pior é que é a segunda vez seguida que acontece com uma minissérie britânica. E assim, vamos primeiro tirar o elefante da sala. Sim. Não é uma série pequenininha, que ninguém... Não é tipo que ninguém tava dando nada, que nem o Tipo Bebê a Rena. da Alemanha, chegou da Alemanha. E assim, que nem o Bebê Rena, sei lá, que era uma série realmente pequena e tudo mais. Não, isso aqui é uma cena que... É uma cena, não. É uma série que tem um valor de produção imenso, né? Ele tem a história do plano sequência feito Nossa. da maneira verdadeira, sem trucagens. Viu, Sam Mendes? É assim que se faz. Oi, Narito. É assim que se faz. Entendeu? É você fazendo um take. Mas peraí, loucura. Rogério, até mesmo Hitchcock teve que fazer truncagem. Então, Não, mas peraí. Isso é uma coisa que o Roger já foi desabafando, mas é porque são 4 episódios e cada episódio ele é um plano sequência. Ele é, tipo assim, ele tem 1 hora de duração. E dura uma é hora. 1 hora É 1 hora sem de gravação. cortes, Sem sabe? corte. Em tempo real. É tipo peça de teatro. Não é só que acreditável. tem uma diferença Errou, em relação só à que peça tem de que teatro. gravar, né? Tipo assim, errou, tem que começar do início de novo. Então, se alguém cometer um erro que não dá pra você dar uma disfarçada, dar uma mexida e tal, já era, tem que filmar tudo de novo. Só que tem uma diferença em relação ao teatro. Aqui você tem que fazer um jogo de câmeras, porque, cara, eles não fazem isso de uma maneira simples. Eles não querem fazer, Nossa. eles não fazem um negócio fácil. Porque no teatro, você tá lidando com, entre muitas aspas aqui, tá? Atuação, cenário, etc.
geralmente você consegue fazer isso de uma forma mais... Um ambiente controlado, né? Um ambiente também, fechado, muito controlado. Exatamente. Aqui não. O plano sequência do segundo episódio, eu fiquei com... Meus olhos ficaram arregalados, por quê? Porque ele vai pela escola todinha. E parece que, beleza, factível, dá pra fazer e tal. Quando chega no final do episódio, a câmera levanta, vai pra justamente... Passa pela cidade e vai pro lugar onde aconteceu o incidente. É surreal. No primeiro episódio eu tem fico me perguntando, eu não vi o behind the scenes, não vi os bastidores e nada. Eu vi. Desse episódio específico. Mas eu fico com a sensação que o quê? Ele tava... Vou imaginar o que foi que aconteceu, tá? No final. Porque a câmera, ela passeia pela escola inteira, né? Ela vai em núcleos diferentes. E eles dão uma carteirada da porra, né? Porque não precisava do incêndio, precisava de tudo aquilo, assim, pra... Não, é só... Vamos fuder esse negócio aí, desce, sobe com a câmera e faz de tudo, E aí, o que é que eu imaginei? O operador com a câmera, né? Passeando, não sei o que e tudo mais. E aí, no final, o drone já tava pronto. E aí, no final, ele simplesmente encaixa a câmera no drone. É exatamente e sobe. Isso. Numa visão mais burra, eu pensei que ele tava carregando o drone durante todo o negócio e no final Já pensou, não é cara? mais inteligente ele encaixar, né? É claro. Puta de um trambolho, o drone é gigante porque a câmera é grande, né? Sim. Eu cheguei a pensar, antes de eu ver o Behind the Scenes, que era tudo no drone e o drone que ia seguindo a galera. Mas não, é assim, tem vários operadores de câmera e vai rolando tipo aquela corrida com obstáculos, sabe, das Olimpíadas? Sim. Que vai um passando pro outro. Então você vai saindo de um ambiente, aí o outro operador tá esperando, aí ele passa a câmera e aí você vai junto, assim. E aí no final eles colocam no drone, é inacreditável. Eles usam a Steadicam, né, pra Sim, poder aquela que fica que pode balançar, mas a câmera não vai ficar... O negócio pra funcionar... correto. Primeiro assim, e também, só pra completar aquela informação que eu falei, assim, é uma grande produção. A produção, inclusive, um dos produtores executivos é o Brad Pitt. A Brad Pitt. Então, assim, é uma produção grande, só que é uma daqueles tipos de produções que não tem como a Netflix chegar num tudum da vida e botar, porque ninguém vai cagar a mínima. Uma produção britânica com um ator que a gente conhece muito de papéis coadjuvantes, que é o Stephen Graham. Isso. E a atriz, não tem ninguém muito conhecido, o menino é novo, o ator que faz o policial também não fez muitas coisas, a atriz que fez a policial também não fez muitas coisas, então não é o tipo de série que gera um buzz só com marketing. Talvez se eles fizessem o marketing quanto a maneira que a série foi feita, que é o plano sequência. Então eles deixaram a série ali. Mas nesse caso, eu acho que eles sabiam o que eles tinham. Eles sabiam que eles tinham algo potente. E eles lançaram, tanto que tem um monte de making off que eles foram lançando depois. Não, conforme e o a série próprio Stephen Graham crescendo, foi em programas de entrevista, os late shows, porque a série deu uma estourada e o pessoal ficou curioso. Cara, como isso aconteceu? Porque você fica procurando o corte, né, Sicas? Você fica procurando corte. Porra, meu primeiro episódio... Eu até vi momentos que poderiam ter tido cortes ali, sabe? Cara, eu não achei, porque ele não passa pela parede. Mas ele passa pelas pessoas. Tem um momento... Tem uma transição de uma sala pra outra que você sabe que poderia acontecer um corte ali. Não, mas tem muito rápido. Né? Então, o que eu achei, assim, porque demorou um pouquinho pra saírem esses making-offs, as entrevistas e tudo mais. Então eu achei que eles tinham finalmente conseguido a perfeição de fazer um corte em movimento ou com, entendeu? Que é tipo assim, sim, a pessoa tá lá, você cortar e você voltar a filmar com a pessoa exatamente no mesmo lugar e você não percebeu o corte, o que é um negócio que é praticamente impossível. É impossível. E aí eu falei, eles conseguiram, finalmente. E aí quando eu vi a entrevista dele no Jimmy Fallon, ele diz que não, fizemos tudo de uma vez. Teve muito ensaio, obviamente, né? Tiveram muitos e muitos e muitos e muitos ensaios. Existiam erros, e os erros estão na tela, porque ele falou assim, olha, erros pequenos, erro de fala, tal, a gente conseguia improvisar e resolver. Deixou natural. Sem parar, e fica até mais natural. Eles podem até ter feito alguma dublagem depois, né, pra corrigir alguma fala que foi meio torta, mas que combinasse com a boca. Até porque tem efeitos de som que você tem que colocar. Porque, tipo, você tem uma cena no segundo episódio que é uma pessoa sendo surrada, certo? Que, olha, já é complicado você fazer um plano sequência com diálogo. Você ainda coloca cena com o veículo e cena
que você vai precisar mostrar alguém apanhando ou dando porrada, etc. Mas em nenhum momento mostra essa pessoa, esse moleque apanhando, mostra a menina batendo. A câmera tá só até nela. porque você tem que aplicar a maquiagem no rapaz. Não, mas eu tô falando que tipo assim, não precisou existir essa coreografia. Não teve uma coreografia. Não, mas você precisa mostrar a menina como se ela né? estivesse batendo, de fato. Sim, mas tinha uma coreografia dos adolescentes se afastando. Cara, e é muito adolescente, né, mano? Imagina você controlar isso. De não olhar pra câmera, sabe uma coisa muito legal ali que eu vi no making off desse episódio? Esse foi o episódio mais desafiador pra eles fazerem, com certeza. Que o diretor tava dando as direções lá pros figurantes, pra galera. Ele falou assim, galera, o professor vai falar assim, todo mundo em fila, não escutem ele. Porque é isso. Porque é isso. Então, assim, é muito bom. Quando você para pra ver como o negócio foi feito, é incrível. Eu vi também nesse making off o processo de construção do cenário da delegacia do primeiro episódio. Eles tiveram que construir dentro de um set a delegacia inteira. Eu achei, assim, fascinante. É um exercício muito incrível. É uma coisa que você nunca viu, sabe? Porque era o que a gente estava falando. Existem nesses filmes e séries com take único, né, plano sequência, você tem uns cortezinhos ali trucados e tal, você não faz o negócio inteiro. E eu achei isso realmente fascinante, porque você consegue pegar a emoção realmente crua dos atores, como se fosse numa peça de teatro. E uma coisa que eu achei, assim, fantástica nessa série é a atuação do menino. O menino, ele nunca tinha feito nada como ator. Ele vai estar, inclusive... No Morro dos Ventos Uivantes. Ele vai fazer o jovem Heathcliff, né? Que é o personagem lá do Jacob Elord. Ele vai fazer o... Eu vou te falar o seguinte, se eu fosse a produção da Warner, eu tava atrás desse moleque pro Harry Potter lá. Nem que não seja pra ser o Harry Potter, Se eu fosse o James Gunn, estaria atrás desse moleque pra fazer um dos Robins. Porque cara, o moleque é realmente excelente. Só existe essa criança agora. Primeiro... Não, mas é porque... a gente se emociona muito com as crianças talentosas, né? Mas eu falei do Harry Potter porque você... precisa de um garoto inglês, né? Pra fazer o papel. Apesar do sotaque dele não ser... Ele tem o sotaque... Então, ele tem o sotaque irlandês ali, mas eu não sei se isso também é feito. Eu não vi entrevista dele. Ele daria um Malfoy incrível, viu? Eu acho que ele daria um bom Malfoy, exatamente. Eu vi uma entrevista com ele, ele fala com esse sotaque. Ele fala desse sotaque. O primeiro episódio, o que a gente assiste é o terceiro take, então quer dizer que tiveram 2 takes que eles erraram e tiveram que voltar, e principalmente por conta de erros técnicos. Eles falaram que quando a luz tá diferente, coisa, não tem o que fazer, tem que voltar e tem que começar tudo de novo. Quando a câmera cai, caramba, né? Porque com certeza a câmera tropeçou. Às vezes esbarra. Aí a câmera dá aquela tremida, já era. E o legal é que o maior desafio que eles tinham é que eles só podiam gravar 2 vezes por dia. E pelo que eu entendi, eles tinham mais ou menos 2 semanas pra cada episódio. Então... Não, a maioria deles foi gravada uns 10 takes, né? E antes disso, né, os primeiros 7, 8, 9 dias, era tudo de ensaio corrido. Ensaio corrido. A maioria dos episódios foram gravados em um dia só, que foi o último dia. Todos menos o primeiro, que era o da delegacia. Só pra completar essa informação, Juras, o último episódio, a gente fala muito do 2, porque o 2 tem esse negócio de entra na escola, sai da escola e tal, mas o 4º episódio, que é um dos meus favoritos, acho que o primeiro é o concurso, né? Mas o 4º episódio, ele dirige, cara. Né? E aí tem um cara lá em cima, tem um carro adaptado, aquela van adaptada, tem um cara lá em cima dirigindo pro cara não ter que dirigir e atuar ao mesmo tempo. É muito doido. Isso é muito doido. E esse último episódio, o take dele foi o 14º. Então eles gravaram 13 vezes antes pra poder chegar Rogério, só uma correçãozinha. O Stephen Graham, ele nasceu em Liverpool. Tanto é que eles citam na série que... Eu não vou voltar pra Liverpool, eu não vou pra Liverpool. Sabe, no 4º episódio, quando eles estão... O sotaque é muito irlandês, mano. É muito irlandês o sotaque dele. Tanto que a minha irmã morou na Irlanda um tempo, e ela falou que bateu uma... Nostalgia. Bateu uma nostalgia, de repente, porque eles falam muito daquele... um negócio assim que eles falam. O love que ele solta o tempo todo se referindo a não só a filha, mas ele se refere à mulher, se refere a que é o equivalente ao querido, né? Querida, minha querida. Tem uma coisa muito interessante em adolescência, nessa parte visual. Eles não precisavam disso. O texto, eu acho que não precisava disso. Mas ele acrescenta uma urgência tão grande, porque primeiro episódio, eles têm que sair. Você começa com o policial parado, eles entram no carro, a gente tem aquele diálogozinho dele com a Sargento Frank no carro.
passa, você tem a invasão da casa, você vai pela casa inteira quase, volta, entra no carro, vai pela delegacia inteira. É um plano sequência real, porque você sai de um ambiente e entra em outro. Aqui você sai de um ambiente e entra em outro, entre outro, entre outro, entre outro. Cara, é surreal. Por mais que isso pareça ser necessário para ser perfumaria, acrescenta uma urgência tão grande. E pra mim o primeiro episódio, se você encerrasse ali com o pai do lado do filho, ele já seria um filme do caralho. Fantástico. Até se o Júlio me permitir, eu sei que o Júlio já queria entrar talvez no assunto, no série mesmo, da série em si, mas eu queria contar como é que essa série chegou aqui no Rapadura, né? Por favor. A gente nunca sabe direito, porque assim, existe na verdade aqui, a gente tem uma grade com coisas que vão estrear. Que a gente sabe que vão chegar, né? E que a gente coloca na nossa grade, porque de acordo com o que a gente acredita que vai ter um público que vai querer assistir, que o nosso público vai querer assistir, vai querer ver, tudo mais, e vai querer que a gente comente, discuta. Né? Exato. Vai esperar que a gente comente. Então, por exemplo, a gente tinha o Branca de Neve, que lá no começo do ano, quando a gente fez o podcast da Disney, ele deu uma audiência enorme. Então eu falei, bom, essas coisas da Disney, acho que as pessoas querem ver. Conforme o filme foi chegando e foi diminuindo a potência do filme, a gente ficou em dúvida, será que coloca, será que não coloca e tal? E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, chegou por outros lados, pra mim, o Adolescência. E sempre que chegam por outros lados, que não sejam porque pela bolha, vem de tudo, né? Vem Morbius, vem... Sabe? Vem qualquer coisa pela bolha. Mas de fora da bolha, quando as coisas vêm por fora... Então, por exemplo, eu vi um jornalista da Folha falando... Eu vi um crítico de TV de outro lugar falando. Eu vi o meu tio falando. Aí, então, sabe, as nossas famílias já estavam vendo antes da gente começar a ver. Eu peguei minha mãe assistindo antes de eu assistir, sabe? Porque a coisa já estava sendo falada ali nas redes sociais, que a gente não tá vendo, fora da nossa bolha. E aí eu falei, bom... Já que tá todo mundo falando, eu vou assistir o primeiro episódio pra ver qual é. Porque eu sempre faço isso, eu vejo o primeiro episódio. Se não bate, eu já pulo fora. Aí deixa pra lá. E aí, quando eu terminei o primeiro episódio, eram, que juras? 2:30 da manhã, Era acho. madrugada, Rogério, do nada, Eu já tava dormindo já. Mandei, Jurandir Filho, a gente vai ter que fazer um podcast desse negócio. Por quê? E pior que a gente tava com a grade já fechadíssima, porque tem Ruptura, tinha o Branca de Neve, sabe, tá muito lotado. Aonde a gente vai encaixar isso? Vamos colocar no VIP? Mas peraí, se isso saiu da bolha, como é que a gente vai... E aí ficou essa discussão. Mas eu só tinha visto o primeiro, tá? Porque era muito madrugada, não deu pra ver o resto. Mas fiquei batendo. Gente, vocês precisam assistir. Até que... Aí eu assisti a série toda e falei, é isso, cara. Não tem como a gente escapar. A gente vai ter que fazer podcast comigo nisso. Se o primeiro episódio fosse um pouco mais longo, tivesse mais uma meia horinha, certo? E fosse lançado nos cinemas... Caraca. E iria pra Oscar. Quase que eu tive um ataque de ansiedade no primeiro episódio. Eu acho curioso porque, tipo assim, a gente já tem aqui mais de 20 minutos conversando sobre a série. E é muito curioso o que é o perfil, né? Porque o Rapadura Cast é um podcast que analisa cinema, séries e streaming de uma forma mais geral, mas a gente é muito apaixonado pela técnica de fazer, do fazer, né? E aí, a gente tá aqui mais de 20 minutos falando... E a gente não falou sobre o que é a série. Sobre o que é. E é muito louco, porque é claramente o perfil. Porque se você for ver, tipo, um vídeo no YouTube lá de 15 minutos, a pessoa só vai falar sobre a história. E talvez alguma coisa assim, ele é feito sem corte, não sei o quê, e morre aí. E a gente tá aqui, ai meu Deus, e caraca, o drone, encaixa na câmera, ele refez 1000 vezes e tudo. Eu acho isso fantástico, porque é muito a característica nossa. Acho que o nosso público, ele gosta desse tipo de análise também. E o Adolescência, ele é rico nisso. Porque tem séries, por exemplo, que se aprofundam apenas na história. Que às vezes até o ao redor nem é tão bonito, assim, nem é tão legal, mas a história é bem legal. E aí o foco é na história. E aqui é uma junção perfeita de premiações, sabe? Quando a gente fala que o Adolescência é o novo Bebê Rena, não é só pela história, que é impactante e tudo. É porque tecnicamente é foda. É o novo Treta. O Gambito da Rainha. Se liga? Quando saiu e todo mundo... Caraca, que sério? Eu nem gosto de xadrez, gente. Essas séries limitadas que pegam a gente de um jeito que todo mundo só fala disso. Você não tá esperando. E fura todas as bolhas. E é isso. E é o tema do mês. É muito impressionante. É impressionante demais. E aí, você tem uma série dessa... que o plot principal talvez não seja muito novidade. E é triste não ser... ele ser até um
uma coisa que a gente já viu antes, e até em outros filmes, e até outras séries, porque, enfim, não é inspirado nem baseado em história real, mas com certeza, quando o roteiro estava sendo escrito, ele pegou casos que aconteceram de verdade, né? Eu vi o Stephen Graham falando sobre isso. Ele disse que viu um caso desses, exatamente igual ao da série, eu acho que agora a gente já pode comentar, né? Que é um caso de um garoto matando uma garota. Isso. E com arma branca, que é como acontece muito lá na Grã-Bretanha, né? Porque lá eles têm um controle de armas muito, muito forte, então a maioria desses tipos de crimes acontecem com armas brancas. E aí que passou um tempo e ele viu outro, e ele falou, opa, tem alguma coisa aqui. E aí, quando você entra na forma como essa história é contada, eu acho que é muito interessante, porque o jeito como tudo acontece é como se a gente literalmente tá lá, a gente tá andando atrás das pessoas, né, dos personagens. Sim, a gente é a câmera. A gente é a câmera, exatamente. E aí, só que, por exemplo, a gente só descobre se o menino matou ou não no final do primeiro episódio, depois de 1 hora. Depois, pra você entender da onde que surgiu emocionalmente a questão do menino, é só lá pro final do episódio 2, que é quando o filho do policial vira pra ele e fala, olha, vocês estão entendendo errado. Isso. Porque o tipo de coisa que tinham encontrado no Instagram do menino, a menina tinha feito um comentário lá, que parecia, pra quem não entende os emojis, que parecia uma coisa amigável. E depois, mais pra frente, o filho dele, que é adolescente também, que vai explicar, não, isso aqui não é um comentário de amigo, isso aqui não, o filho não é só adolescente, é um bullying. É um adolescente que também tá passando por bullying. Que escola triste, né? Acho que todo mundo ali sofre bullying, faz bullying triste, com todo mundo. É igual qualquer outra escola de verdade. A escola é isso, gente, né? Eu até posso, eu até peguei aqui, porque um ouvinte nosso, que é lá da Inglaterra, o Wellington Nunes, ele inclusive mandou pra gente um superchat um dia lá, e aí depois ele mandou uma mensagem. E é só pra gente poder entender o contexto desse tipo de crime que tem acontecido com uma certa frequência na Inglaterra. Não só na Inglaterra, mas na Inglaterra tá bem disseminado, né? Ele disse o seguinte, ontem, durante a live, eu mandei uma mensagem dizendo que a série Adolescência está dando o que falar aqui na Inglaterra, porque infelizmente é bem comum, e por aqui acontecerem ataques com facas entre adolescentes. E muitas vezes com desfechos trágicos. Pra você ter uma ideia, aqui perto de casa, umas 2 ou 3 ruas atrás, aconteceu um desses casos há cerca de 2 meses. 2 adolescentes foram mortos num ataque com facas cometido por outros adolescentes. Então dá pra entender o impacto da série por aqui. O negócio foi tão forte que até o primeiro-ministro do Reino Unido falou em criar leis para proibir o uso de celulares por adolescentes nas escolas e também investir mais atenção no bem-estar dos jovens fora da sala de aula. Quando eu mandei aquela mensagem, eu tava falando sobre isso, sobre esse contexto que pegou muito forte na sociedade britânica. Não é uma coisa assim que foi inventada pra série. Exatamente. O que eu acho que é brilhante, além obviamente da parte técnica, é que eles pegaram um ator que a gente tende a olhar pra ele como um inocente. De uma forma simpática, ele tem um rostinho angelical. Na hora que ele fica gritando, não fui eu. A nossa primeira reação, assim como a do pai, é de acreditar nele. Existe o perfil de espectador. Porque quando a gente tá assistindo uma série ou um filme, você tende a se identificar com personagens, né? Porque você quer entender a história, quer entender a característica, a personalidade dele, etc. Quando a gente começa a assistir, a primeira coisa que eu vi, principalmente por causa da reação do moleque, foi assim, esse menino é inocente e alguma coisa aconteceu. Estão culpando ele. Isso tem a cara que foram os amigos que fizeram, os amigos escrotos que fizeram, e ele não fez nada. E aí, quando ele mostra em um determinado momento o vídeo, mostrando ele fazendo isso, na minha cabeça o quê? Isso é claramente inteligência artificial. Trocaram o rosto, fizeram deepfake no vídeo. Cara, eu comecei a buscar. Não, mas eu comecei a buscar, tipo assim, porque ele tava negando de uma forma tão veemente, e a gente tende a acreditar na inocência da criança. E a gente tem que parar com isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que parar com isso, porque o adolescente, depois que ele aprende a mentir, ele mais mente do que fala a verdade. E outra coisa, Juras, o adolescente, ele tem as mesmas emoções que a gente tem, só que ele não tem as ferramentas que a gente tem pra lidar com essas controle, emoções, né? Exato. Especialmente frustrações. Não, tudo é muito exacerbado. Você ainda não aprendeu a controlar. Por isso que a gente até já comentamos isso em outros podcasts, né? Quando você tem o seu primeiro amor,
ou então sua primeira decepção, você pensa, meu Deus, eu nunca mais vou superar isso, eu nunca mais vou ser feliz, o mundo acabou, exatamente. E aí você vai crescendo, vai passando por outras situações e as coisas vão melhorando. E aqui, no caso desse menino, principalmente que a gente vê muito no episódio 3, que é o meu favorito, você vê exatamente o quão bem feita é a atuação desse menino, porque ele consegue alternar entre parecer extremamente inocente e ele ser de fato ameaçador. Sim. E eu achei, assim, a troca dele com a atriz que faz a psicóloga fantástica. Fantástico esse episódio, assim. Esse menino, ele é incrível, ele tem, acho que um potencial gigantesco. Eu realmente acredito que a gente vai ver ele fazendo muitas outras coisas daqui pra frente. Tem um momento nesse episódio em que ele chega, você tá me achando assustador? Você tá com medo de mim? Eu tenho apenas 10 anos, você não pode estar com medo de mim. Eu tenho apenas 13 anos, eu tenho apenas 13, você não pode estar com medo de mim. Você tá com medo de mim, você devia ter vergonha disso. Ele fica orgulhoso. Você vê na cara dele o orgulho. É que é o comportamento do assunto principal desse negócio, né? Uhum. A série fala sobre os Red Pills, né? O conceito de Red Pill eu acho que é muito bem explicado na série. Pegando o plot principal, você vê lá os policiais invadindo a casa dos Millers e pegando esse menino porque ele tá sob suspeita de ter assassinado uma garota, né? Ele tem 13 anos, a menina também tinha mais ou menos essa idade. E aí a família em choque, ele em choque também de talvez ser descoberto, tanto que ele faz xixi nas calças e tudo, ele talvez não esperasse que fosse encontrar ele, enfim. Existe a inocência da adolescência de achar que você pode ser inconsequente e nada vai acontecer. No caso dele, cometeu um crime, né? Um crime hediondo, né? Ele matou uma garota. E aí a gente começa a ver o desdobramento disso tudo. O primeiro episódio, pra mim, e são 4 episódios apenas, esse primeiro episódio, ele é angustiante, porque você tá naquela ainda, na suspensão da dúvida. De, assim, exato. Será que ele é? Será que foi? Será que ele é inocente? A reação dele armaram pra ele? O que é que normalmente a gente veria num filme? A polícia chegou, pegou o menino, vamos levar pra delegacia. Corta pra delegacia. Talvez entrando na delegacia, né? A gente acompanhar o trajeto te obriga a viver esse desespero com o menino chorando. Nunca vê isso. A gente nunca vê isso em lugar nenhum. E o procedimento, olha, você entendeu seus direitos, você vai ter o direito a um acompanhante maior de idade, vai ter alguém, um adulto responsável, você vai ter um advogado. Isso até a gente escuta em algum momento antes de entrar no carro, sei lá, em outros filmes e séries. Mas o trajeto a gente não acompanha. E é muito curioso porque eu sempre fiquei pensando nisso. Cara, esses 20 minutos que a pessoa tá dentro do carro. Tudo bem que é uma cidade um pouco menor, então é bem mais próximo, né? Dura, sei lá, 5. Não dura isso. Mas eu penso em uma cidade grande assim, sabe? Demoraria uns 20 minutos. O que acontece nesses 20 minutos, sabe? Assim, do pensamento, a reação. Pra piorar, na minha situação, eu sempre tive esse pesadelo de ou ter cometido um crime sem querer e ter que fugir, ou então de ser preso e ficar imaginando injustamente, sabe? E aí é mais ou menos o que acontece, porque a série, ela brinca com os estereótipos, né? Então ela traz o menino branquinho, sabe? Ardentinho. Cabelo claro, família, margarina. O pai colarinho azul, trabalhador, a mãe, aquela dona de casa devotada. Meu filho, jamais, nunca. Não, e até o estereótipo do julgamento paia, que é, por exemplo, você vê o pai fortinho, tatuado, você pensa assim, é o pai que é o escroto. Foi ele. É o pai que é o escroto. Foi ele, Ou então, assim, que ele vem de uma casa que é toda destruída, assim, que o pai é violento, que a mãe é uma bêbada. O Stephen Graham falou isso em entrevista também, que ele não queria que houvesse, entre aspas, uma culpa que justificasse o comportamento do menino. Eu acho que no 4º episódio a gente vê muito isso. Os pais, eles tentando entender. Será que tinha como a gente ter feito mais? E a aceitação de que, cara, a gente poderia sim ter feito mais. A gente não pode também dizer que a gente fez tudo que era possível. Porque ele ficava trancado no quarto e a gente não sabia o que ele estava fazendo. Então eu acho que essa série, ela é um serviço a favor dos pais, principalmente com certeza. Lá na Inglaterra, né, que é onde isso tem acontecido com muita frequência, dos pais começarem a se atentar pro que é essa menosfera, essa homensfera, né, manosphere, que eles chamam lá. Porque, assim,
entrando um pouquinho nesse assunto, né? A questão é, hoje em dia, as mulheres, a gente tem optado, muitas vezes, por não se envolver com certos homens. As mulheres, o feminismo, ele foi evoluindo perante a internet, então hoje em dia é muito mais fácil você ter acesso a certos tipos de conteúdo que te ensinam que você não é obrigada a tolerar o mínimo. E muitos homens, infelizmente, porque a sociedade é extremamente machista, então, assim, independente de a pessoa ser bem criada ou não, ela pode acabar caindo nesse lugar comum de achar que não precisa fazer muito, porque a mulher vai fazer todo o trabalho emocional, tá? Principalmente o emocional, mas o físico também. Então, muitos homens cresceram vendo nas suas famílias as mulheres sobrecarregadas e fazendo tudo, os homens não precisando fazer quase nada, e tava tudo certo. Então, eles pensam, quando chegou na minha vez, agora ninguém quer, agora eu não tenho o direito de ter, o direito, entre aspas, né, de ter uma mulher que faça as coisas aqui na casa, que faça as coisas pra mim, que agora se eu quiser uma namorada, uma esposa, eu tenho que cuidar de mim emocionalmente, eu tenho que dividir as tarefas de casa, eu não posso só chegar, dar oi pro meu filho, assim, e dormir e, sabe, fazer minhas coisas e a mulher cuida de tudo. E aí existe uma certa revolta que eu noto nesse tipo de conteúdo Red Pill, aonde esses caras, eles acham que eles têm que ter o direito a ter o acesso às mulheres independente, e aí a gente entra na parte incel da internet, que é extremamente misógina, e que realmente, nesses fóruns, há uma incitação à violência, que é tipo assim, que é o que eles resumem muito assim na série, eles só falam um dos argumentos. Né? Eles citam o Andrew Tate, que é um dos grandes criadores de conteúdo Red Pill na internet. Que é aquela coisa, 80% das mulheres só vão dar bola para 20% dos homens. Então, você tem que jogar com todas as ferramentas que você tenha, inclusive jogar sujo, para conseguir o que você quer. E aí, a impressão que eu tive, assim, no primeiro episódio, quando ele falava não fui eu, não fui eu, não fui eu, é que ele talvez tivesse se dado conta que esse pensamento tóxico levou ele a fazer isso. Mas aí, no terceiro episódio, a série continua enfiando a faca em você, porque aí quando ele conversa com a psicóloga naquela uma hora, milhões de vezes ele fala sobre a menina que morreu como se ela não fosse um ser humano. Essa galera, infelizmente, esses Red Pills, eles enxergam mulheres como objetos, como coisas. Então, coisas absurdas que ele fala, e eu acho incrível que a psicóloga é uma mulher, porque ela fica estarrecida. Eu acho que como todos nós que estamos assistindo aqui, nós que não somos parte dos Red Pills, a gente ouve e fala assim, gente, como pode? Coisas do tipo, vazaram um nude da menina, ela ficou frágil. Eu achei que porque ela estava frágil, ela ia me dar bola. E eu tinha o direito. Ele falou, eu tava com uma faca, eu podia ter tocado nela onde eu quisesse, então, por cima ou embaixo da roupa. A maioria dos meninos faria isso. Ele se acha inocente. Eu sou melhor por não ter feito isso. É isso, Fê. Ele se acha inocente porque ele não cometeu isso. Essa é a frase maior de todas, né? Porque quando ele fala assim, que eu sou melhor por não ter feito isso, sendo que ele matou a menina. Cara... Né? E eles falam assim, eu sou melhor, por que ela não me quis? Tipo assim, se eu sou melhor do que as outras pessoas. E é o negócio da rejeição, né? O negócio da rejeição, ele impacta muito porque você vê a transformação desse personagem através do tempo, porque são 4 episódios e tem passagem de tempo, né? Um é tempo no momento dia, presente, 3 dias, aí depois 7 meses e 13 meses. Exatamente. E aí você vê um distanciamento e o quanto o pensamento dele não muda com o passar do tempo. Porque esse episódio 3 são 6 meses depois, né? 6 meses depois do acontecimento, a psicóloga vai lá e outros psicólogos já passaram por lá e foram psicólogos homens. E aí o fato de ter sido uma mulher, essa nova psicóloga, isso chama a atenção dele, porque ela tenta trazer um agrado pra ele e ele confunde esse agrado como, tipo assim, ela gosta de mim. Ser minha amiga. E ele fica, naquele final, quando ele fica gritando, desesperado, você gosta de mim? Diz que você gosta de mim, diz que você gosta de mim. É uma procura desesperada por validação. E tem um momento em que ela consegue arrancar dele, é o único momento que ele diz, eu fiz. Esse episódio, eu acho que, Fê, tu tá certíssima. Pra mim é o melhor episódio dos 4, porque eu acho que conceitualmente, pra destrinchamento do personagem, é o melhor de todos, porque ela faz uma pergunta que parece besta, e ele
não sabe responder direito. Porque ela pergunta, você sabe o que é morte? E aí ele, claro, né? Quem é que não sabe o que é morte? Porque na cabeça dela, ele não entendia que ele tinha matado ela fisicamente. Parece que na cabeça dele, ele tava tão perturbado nas ideias, ele só matou a menina conceitualmente, sabe? Tipo assim, ela não existe mais pra mim. Mas peraí, ela não existe só pra você, ela não existe pra ninguém. Seguinte, ele também foi preso e ele não saiu desde então. Ele não voltou pra escola, ele não viu o cadáver dela, ele não viu o funeral, ele não viu nada. Então você pensa assim, pode ser que ele esteja dissociando de alguma forma. Nesse episódio, depois que você já tá há 2h30, quase 3 horas investido na história, você descobre que sim, ele sabe muito bem o que ele fez. E eu acho Mas ele não considera ela um ser humano. E eu acho que, muito erroneamente, as pessoas acreditam que ele seja um psicopata. Ele não é um psicopata. Porque a intenção da série é falar sobre o perigo das redes sociais. Não vejo como só isso também. Isso é um fator, mas não é só isso. Mas eu vejo, porque eu vejo que também fala sobre a escola, o papel da escola, fala sobre o papel dos pais, fala sobre muitas coisas. Não é só sobre redes sociais, né? As redes sociais são um fator. Mas tem muita gente que fala assim, mas quando chega lá no primeiro episódio mostra que ele é um psicopata, e aí meio que distancia ele do resto da adolescência. Não, ele não é um psicopata. Ele não é o Ele Kevin. É um adolescente, toda criança. Ele é um garoto vulnerável. A gente não fala que crianças são esponjas. Adolescentes também são esponjas, né? Eles ainda estão na fase de crescimento e tem muita gente que fala assim, não, porque se você tiver uma boa criação, você passa por... Cara, não a criação né? é uma parte. É uma parte importante? É uma parte importante. Mas muito do que você encontra pelo caminho socializa, é o que vai te transformar no adulto que você vai ser. E então isso depende das amizades, isso depende das relações amorosas. E uma coisa que não tinha na nossa época, que eu acho que acaba fazendo parte desse crescimento e dessa criação, são as redes sociais. Sim. Então você pega um moleque como esse. Aos 13 anos, ele acha que nenhuma mulher vai querer ficar com ele. 13 ainda. Meu amigo, tu tem chão pra caralho. Entendeu? Fiquei até 20, eu não precisei matar ninguém, entendeu? E o legal é o seguinte, tanto o pai quanto o detetive, em algum momento eles falam que, olha, no colégio tinha alguns problemas e tal, o detetive fala do afro dele, que ele tinha um cabelo afro, o pai brinca sobre aquela situação na dança, que ele acaba caindo e sangrando, sabe? Então, os dois exemplos masculinos que a gente tem na série, e a série também fala muito sobre masculinidade, tanto tóxica quanto não tóxica, são pessoas que passaram por problemas também no colégio, que eles não eram exatamente pessoas populares. Porque a gente passa, a escola, ela é exatamente isso, a gente tá saindo... Pensa no conceito da escola. A gente tá saindo do conforto da nossa casa, que é um ambiente seguro, entre aspas, né, porque existem muitas casas que não são ambientes seguros, e aí você tá indo pra um local que é basicamente uma prisão, porque você vai ficar trancado lá dentro. Existe até um sinal, aquele... Isso é coisa de penitenciário, entendeu? Essas coisas de avisar quando é o intervalo, quando você tem que voltar, a hora que você pode ir embora, sabe? Tanto é que você pode fazer um paralelo do sinal que toca lá no segundo episódio com o do terceiro. O sinal que toca lá no colégio e o sinal que toca lá no manicômio judiciário. Perfeito. E aí... Você consegue fazer essas analogias, porque a escola, gente, todo mundo tem histórias de escola. Tem gente que fala assim, não, meu período de escola foi maravilhoso. Talvez você tenha escondido alguns probleminhas ali. Ou você era o bully, né? Ou você praticar, mas quem pratica bullying em algum momento, acho que todo mundo em algum momento praticou bullying, de alguma forma, indireta ou indiretamente, né? Pra comentar alguma coisa sobre outra pessoa. Até mesmo pra tentar se enturmar. A gente, pra tentar se turmar, pra tentar ser validado, né? A gente tá buscando validação também. É um período realmente muito complicado, o período da escola. E muito dos nossos traumas que a gente vai carregar pra vida inteira vem dali. Você pode achar que não, mas vem dessa época. Seja na escola ou seja na sua casa, mas vem desse período. E isso define quem você é quando adulto. Quando eles começam a falar sobre... do pai policial não tá entendendo, porque o pai policial, a gente vê muito a série pela perspectiva dele também, né, de como ele lida com aquela situação, do quanto ele tá distante do filho dele, né, e aí o filho dele chega pra ele e diz assim, pai, vem aqui, vamos conversar aqui, vocês estão entendendo tudo errado, era a menina que tava fazendo bullying com ele, só que o menino também, ele não entende que nada justifica o que o Jamie fez, entendeu? Não, mas o pai tava tentando, o detetive tava tentando encontrar motivo.
Porque quando você tá lidando com a investigação, uma das coisas principais é motivo. Por que aquilo aconteceu? É tanto que ele falou assim, né, Cicas? Por que ele matou ela se eles pareciam ser tão legais no Instagram? Ela comentava as coisas dele e sempre mandava uns emojis e tudo. Aí, cara, você não tá entendendo os emojis, mas né? eu acho que até a policial, inclusive, dá uma boa lição nele, porque ele tá procurando motivo, porque ele não consegue entender por que um garotinho tão uma família boa, tão bonitinho, tão certinho, por que um menino cometeu isso, né? E aí com a policial notas, fala assim, né, que eles comentam com também. boas notas. Aí a policial vira pra ele e fala assim, cara, o que vai acabar acontecendo é o seguinte, vão culpar a vítima de novo. Ela falou, é o que sempre acontece. O que a gente tá fazendo aqui... A amiga surta por conta disso, inclusive. A amiga da vítima surta por conta disso. O que a policial fala pra ele ali é que fica bem assim, é uma fala, mas é uma fala super forte, que é o seguinte... A gente tá procurando um motivo por quê? A gente tem um vídeo, a gente tem tudo. O que a gente só tem que procurar é a arma. É só a arma. A gente não precisa do motivo. E ela fala também que ela não gosta do cheiro da escola, da vibe da escola. Depois, no final, ela fala, eu sei por que eu tô me sentindo mal aqui. É porque, mais uma vez, o menino vai ficar famoso e a vítima vai ser esquecida. Exatamente. Então, procurar o motivo seria uma maneira de meio que também colocar algum tipo de culpa na menina, mas, Rogério, na vítima, pelo que aconteceu com ela. Que qualquer investigação desse tipo, desse porte, você tem que procurar um motivo. Mas, meu amigo, se tu tem um vídeo que prova, se tu tem a arma, já era. Não precisa de motivo nenhum, cara. Você não precisa de motivo. Quem tem que encontrar um motivo é o advogado de defesa. Não é só por isso. Não é só por isso. Não é só por isso. O próprio detetive, ele fala, inclusive, eu preciso dar um motivo, até mesmo pra explicar pros pais por que aquilo aconteceu. E sabe quando que a gente vai, de fato, entender o que aconteceu? Justamente no episódio 3. Porque até então, no 2, o filho do policial fala pra ele, olha, aparentemente, a menina aqui, ó, no comentário, que parecia uma coisa, né, amigável, mas se você vai olhar os emojis e tudo mais, é um sarcasmo. Ela tá fazendo bullying com ele, né? Ele tá sendo diminuído. Basicamente, ela tá falando assim, meio que criptografando a mensagem dela pra ter duplo sentido, pra quem tá vindo de fora achar que é só um comentário normal, mas no fim ele tá mostrando assim, cara, mas os caras não usam, entendeu? O que esse cara tá querendo? Chama ele de Red Pill, né? Ela colocou a pílula vermelha, inclusive. Mas aí, no terceiro episódio, quando a gente vê, a gente descobre que tem mais ainda, tem mais coisas. Essa menina que morreu e uma outra menina que não foi mencionada, as duas tiveram fotos íntimas vazadas. Isso. Então, ali já começou uma violência, entende? Não dá nem pra dizer que a menina só fazia bullying com ele. A menina foi lá fazer entre aspas, bullying. Eu nem chamaria isso de bullying. Ela foi lá acusar ele de ser um misógino escroto com ela. Sim. Porque ele tentou dar em cima dela. Ele mesmo fala pra psicóloga que ela nem fazia o tipo dele. Mas é aquela coisa, ele achava que ninguém nunca daria bola pra ele. Então ele foi usar essa mentalidade de Red Pill. Ela é flat. Ele desumaniza ela. Ela não tem peito, ela não tem não sei o quê. Ele realmente, assim, pelo tipo de conteúdo que ele assiste, dá pra você ver que ele aprendeu a desumanizar mulheres. Exatamente. Tanto que uma coisa que me deixou muito triste foi ver no último episódio, quando ele liga pro pai, quando a mãe e a irmã revelam que elas estavam ali junto, ele fica meio sem graça, ele se distancia da mãe e da irmã. Você vê que ele não tem uma relação boa com nenhuma figura feminina na vida dele. Tanto que ele busca o pai, né? Pra ser o defensor dele lá. E quando ele fala da mãe, quando ele fala da irmã, ele fala, não, minha irmã é inteligente, minha irmã é isso. Ele coloca algo, ele coloca adjetivos positivos pra irmã, mesmo dizendo, minha irmã é a queridinha, eu sou nada. Eu sou nada. É uma coisa que todos os adolescentes fazem, inclusive a amiga da vítima, o próprio Jamie também, no episódio 3, eles todos, quando eles estão falando com os adultos, eles falam, mas você com certeza era popular na sua época. Todo mundo ali, todo adolescente, eu acho que se a gente parar e for olhar para nossas adolescências, acho que todos nós, por isso independente que eu falei, de quem sofreu mais bullying ou menos, todos nós nos sentimos vulneráveis. É exatamente o que o Rogério falou, de você estar saindo da sua casa, que é, entre aspas, um lugar seguro, e você indo para um lugar onde você tem que estar super aware, você tem que estar se provando, de olho. O tempo todo se provando, o tempo todo você sabe que as pessoas estão te julgando. Antes, pelo menos, você deixava a escola na escola. Você deixava a escola na escola. Hoje, tudo nunca te segue o tempo todo. Hoje em dia não é mais só na escola, né? Eu acho que a minha vivência na escola não foi essa, cara. A escola sempre me acompanhou de uma certa forma. Por mais que as pessoas não, os amiguinhos não, porque a gente não tinha internet. Eu terminei o terceiro ano em 99.
99 eu fiz o 3º ano. A internet estava engateando e a gente não conversava com os amigos pela internet, não tinha banda larga, acho que não tinha nem MSN nessa época ainda, né? Não tinha nada disso. Começou um pouquinho depois ali, começou a explodir um pouquinho depois. Tinha um Mirk, mas ainda era muito pouco e o uso ainda era muito... E era muito de nicho. Limitado. Só pros nerdola. Os bem nerd mesmo. Eu até cheguei a utilizar, mas mais focado em videogame. Meu computador era basicamente um videogame ali no final dos anos 90. E aí, como era que a gente se comunicava fora da escola? Por telefone. Só que os pais não deixavam a gente usar o telefone, porque era caro usar o telefone. Né? Então, era muito comum, tipo assim, se eu atendesse algum menino da escola ligando pra mim, minha mãe falava assim, isso aí que não é coisa pra criança não, isso daí. É coisa pra adulto, sabe? É coisa pra adulto. Eu não podia. Então, nem dava o meu telefone pra ninguém dava o telefone pra mim. Era caro ter telefone. Então, a escola era na escola e a casa era Você podia compartimentalizar paralelo. Isso. Mas os dilemas da escola, eles permaneciam em você e você trazia pra casa, pros seus amiguinhos ali da rua. Por isso que eu acho que a escola nunca se desvencilha de você. Se você quisesse, você conseguia. Você tinha a oportunidade, você tinha uma chance de deixar aqueles problemas que estavam acontecendo dentro daqueles 4 muros, ficar ali. E quando chegar em casa, tinha outros problemas sim, mas aqueles você conseguia deixar um pouco de lado. Você conseguia compartimentalizar. Hoje em dia não, porque todo mundo é alcançado o tempo todo. A internet e o celular, a gente fala internet, parece uma coisa de véi falar assim, a culpa é a internet. A internet, gente, hoje em dia é que nem energia, é que nem água em casa, sabe, assim. Você só se dá conta que ela tá ali quando cai. Exato. E aí, ou quando a gente não tem, tipo assim, a gente vai pra algum lugar, tipo assim, uma casa de praia, aí falta água, a gente fica, meu Deus do céu, o que eu vou fazer sem água? Como assim aqui, não tem água? Falta energia e não sei o quê. E aí falta a internet, né, quando cai um sinal, alguma coisa assim. Porque a gente tá acostumado, obviamente que a nossa realidade aqui, existem realidades diversas no nosso Brasil. Sim, o Brasil é muito grande e tem realidades que não tem internet. Mas o recorte que é colocado na série é de uma família de classe média. Classe média alta, assim, dá até pra pensar assim. Classe média, né? E algumas pessoas ali média alta. Tanto é que o pai diz, o negócio começou a decolar, tanto é que uma das coisas que o pai coloca é, antes eu podia ficar mais tempo com meu filho. Eu tentei colocar ele no futebol, não deu certo. Ele era péssimo e ele notava isso e eu notava isso. Eu botei ele no boxe, pior ainda. E quando o negócio dele começou a decolar, ele começou a sair de casa às 6 horas da manhã e voltar às 8 horas da noite, cansado e não conseguia tempo pro filho. Mas só que esse é o dilema de muita gente no mundo inteiro. Sim. 99,9% dos pais, meu amigo. Porque você ficar... Pais que eu digo pais e mães, né? O capitalismo, e aí, né? A gente tem que falar sobre isso. O capitalismo, ele destruiu muitas das nossas coisas. Uma delas é o tempo. O tempo foi encurtado com o capitalismo. Né? Porque a gente começou a dedicar mais parte da nossa vida ao trabalho do que a viver especificamente, né? E quando eu falo viver, é de você estar na presença de pessoas, né? E quando a gente está falando aqui da relação pai e filho, que é muito específica aqui, né? A gente está falando do pai que passou muito tempo fora e o filho que está distante e idolatra o pai e não consegue ter mais essa conexão. Isso é um ponto importante porque a gente consegue se identificar no planeta inteiro, no Brasil aqui dá para se identificar. Eu me identifico com o meu pai, por exemplo, porque meu pai, ele trabalhava, ele não só passava muito tempo fora, como ele viajava. Então, ele estava mais viajando do que em casa. Muitas datas, aniversários, Natal, às vezes ele nem estava em casa, sabe? Então, os meus irmãos quase não tiveram o meu pai presente. Só que as coisas de casa, a escola, comida e tudo, foi proporcionado por causa desse grande esforço que ele estava fazendo de estar fora trabalhando, e aí só que a balança às vezes começa a descompensar, né? Quando você pensa assim, e aí? Eu preferia estar aqui passando dificuldade, mas tendo a proximidade, sabe? De você. E eu tive, em algum momento, a presença dele, porque ele teve que se aposentar de forma forçada, porque ele teve deslocamento de retina nos 2 olhos, e ele foi invalidado com 40 e poucos anos, assim. E aí, para o pior momento da vida dele, foi o melhor momento da minha vida, porque eu tive meu pai próximo, assim, e pude fazer diversas coisas com ele, coisa que meus irmãos não fizeram. Aí eu pego o caso desse menino, o que eu senti assistindo a série? Senti
que o principal assunto era a desconexão do adulto e a criança, sabe? Assim, que eu vi uma entrevista do Stephen falando que a proposta da série não era apontar culpados e isso aqui, aquela coisa. Era abrir a discussão, abrir a conversa, sabe? Sobre essa temática. Porque pode ser uma coisa, pode ser outra coisa, pode ser um monte de outros assuntos. O que eu sinto é que os pais, e aqui a gente foca muito nas figuras masculinas, né? Tanto que do pai o pai do adolescente que é policial e o pai do menino que é o assassino, né? A gente foca muito nisso. Inclusive tem até um link de 2 momentos quando ele vai agradecer ao filho alguma coisa, o menino sai. Então o garoto quando vai sair daquela salinha, pai, eu tenho que voltar pra aula. Aí ele vai agradecer pro menino ter dado uma dica valiosa pra ele de que realmente estava acontecendo alguma coisa naquela comunicação no Instagram que tava meio torta sobre o conceito de Red Pill e etc. E aí quando ele vai agradecer, ele fala, o menino sai. Quando o Jamie liga pro pai na van, e aí ele vai falar porque é aniversário do pai, não sei o que, eles conversam sobre várias coisas, vários assuntos, e aí o pai tá tristaço porque o menino disse que vai assumir que foi ele que matou mesmo, e aí ele vai agradecer pelo cartão e pelos parabéns, e quando ele vai, o menino desliga, ele fala, desliga o telefone, mostrando que a parte sentimental, que talvez é a coisa que essas crianças mais sentem falta, que é quando você agradece seu filho, é porque ele fez alguma coisa legal, né? Quando você diz um obrigado, eles não conseguem ter. Eles não conseguem nem receber, né? Porque eles estão distantes, sabe? Por isso que eu falo de desconexão, é que hoje em dia, o que é que a gente vê? A gente vai em restaurantes, a gente vê famílias e vê criança pequena, ela tá com um tabletzinho, tá com um celular, tá fazendo alguma coisa. Por quê? E eu não consigo culpar 100% os pais disso, porque deve ser muito difícil ser pai e mãe, sabe? Deve ser complicado, porque você já tá cansado do dia a dia. E ainda você ter que ficar 100% ali olhando e criando coisas pro seu filho ou pra sua filha, deve ser realmente uma barra. O Rogério tem 2 filhas, ele pode falar sobre isso, que demanda muita atenção. E às vezes você quer fazer outras coisas, você quer só ir no restaurante, você quer conversar com as pessoas que estão lá. Às vezes, você só quer não pensar em nada por 1 minuto. Só que o fato de você dar esse acesso, você dá um tablet, dá um celular, uma internet para a criança liberada para fazer qualquer coisa, você não pode ficar desconectado desses assuntos. O que é que a menina tá assistindo? O que é que o menino tá assistindo? Com quem que tá falando? Os pais não podem ficar tão ausentes nisso, porque se você fica ausente, você não sabe até... A internet, ela é sem fim. Ela é sem fim. Ela vai só escalando. Às vezes você acha uma coisa, depois vai... O algoritmo, hoje em dia, ela vai te empurrando pras coisas. E se tem um Instagram desse, um TikTok, que você vê um assunto e você se interessou... Imagina, aparece um outro adolescente falando assim, gente, tô sofrendo bullying na escola, a menina foi muito escrota comigo, eu sei como é que eu vou lidar com ela, não sei o quê. Aí você, interessante, aí vê os comentários, aí o adolescente vai pro outro vídeo. O algoritmo entende que é uma... tipo assim, se você dá atenção pra um conteúdo, o algoritmo, o que é que ele compreende? Esse tipo de assunto te interessa. É de interesse. Conseguir capturar, porque os algoritmos existem pra uma coisa, te manter ali. Ele só quer te manter ali, porque ele ganha dinheiro com isso. Porque ele te coloca uma propaganda, coloca um negócio ali, ele vai te colocando mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo. E é por isso que às vezes a gente passa 2, 3 horas no celular só fazendo assim, e a gente, nossa, já passou... Caraca, eu entrei aqui, era 6 horas e já são 8, 9? Que loucura, né? E juras, tem um ponto na série, no 4º episódio, que o pai fala o seguinte, olha, eu tava procurando coisa pra academia e acabei batendo nesse conteúdo Red Pill aqui, acabei batendo nesse conteúdo dos caras que eu dei às mulheres. Então, e o pai pelo menos tem maturidade, tem entendimento, tem vivência pra conseguir ignorar isso. O menino não, o menino tava inclusive buscando validação pra esses pensamentos intrusivos que ele tava tendo na cabeça dele. Imagina só, você tem essa criança que tá sofrendo esse tipo de rejeição, ele se vê rejeitado, ele se vê como uma pessoa feia, uma pessoa que não merece amor, um tipo de amor, atenção. Uma atenção. O pai não tá podendo dar atenção pra ele porque tá trabalhando de 6 às 8. O que é que acontece? A internet, esse conteúdo captura ele, começa a dar a validação que ele queria, que ele precisava, começa a dar essa atenção e começa a colocar na cabeça dele esse tipo de coisa. E não é só pra ele, é ele e os 2 amigos, né? Tanto que um empresta a faca pro outro, vai lá e ameaça ela. A menina espanca um deles e fala assim, foi você que matou...
Por isso que foi ele que deu Sim, arma. porque ela sabe que os 3 são... No segundo episódio, eu ainda tinha essa esperança de que o menino não tinha cometido esse crime, porque ela fala, foi você que matou a menina. E eu, caraca, peraí, então esse menino... E eu fiquei até vendo assim, ele é meio parecido com o outro, tem um cabelinho igual, assim. Ele é meio franzino, meio não sei o quê. Será que ele tava vestindo as roupas do outro menino e aí eles estão confundindo? Eu comecei a criar isso. E na verdade não, é só porque é todo um bando, né? Não é só uma pessoa, né? Inteligentemente, o primeiro episódio, ele... tem a fala do advogado que assim, ó, toda vez que for falar sobre, que eles perguntaram alguma coisa sobre a noite, você fala sem comentários. Então você fica sem informações, né? E aí você fica tentando preencher com esse cara, esse moleque é inocente. Isso. Mesmo quando você vê a imagem, você ainda não acredita que aquilo é verdade. Mas eu queria falar sobre... discordar de algumas coisas que o Julius falou. Por favor. E concordar com algumas delas, tá? Não sei se vocês assistiram uma série, eu acredito que sim, uma série que se chamava Mad Men, que se passava ali nos anos 50, né? Nos anos 50, início dos anos 60, que é sobre agência de publicidade e tal. E o que era muito interessante naquela série era mostrar a dinâmica familiar. Então, o cidadão trabalhava também das 8 às 8, chegava em casa... As crianças já estavam ou dormindo, ou elas só jantavam junto ali com o pai e depois elas iam dormir. Então, assim, não existia já uma troca do pai com essas crianças. No máximo, no fim de semana, aonde esse cara ia ficar bebendo uísque e mexendo no jardim, né? Coisa que a gente vê muito ali na cultura norte-americana. Isso falando da cultura norte-americana, cultura de fora, né? Da cultura aqui do Brasil, o cara com certeza estaria fazendo churrasquinho e lavando o carro, né? Ou vendo futebol. Vai gostar de lavar o carro assim lá na puta que eu pariu, o homem lava mais o carro do que o pinto. Porra, pelo amor de... Meu, aqui na minha rua é inacreditável. Os caras estão lavando o carro todo dia. Dia sim, negócio... dia não, estão lavando o carro. Mas tudo bem. Você, então estaria esse pai aí e tal, aí no domingão, às vezes vai levar no shopping e tal, pra comer uma coisinha e tal, não sei o quê. Mas esse contato dos pais com o filho criança já é um pouco distante, mas ainda tem, porque a criança precisa da formação e eu preciso da criação. Então aí a gente tomava chinelada, a gente tomava cintada, coisa que hoje em dia a gente escuta, graças a Deus, falar, obviamente que acontece, mas a gente não vê com tanta regularidade, porque todos os meus amigos, eu conversava com eles, todos eles apanhavam. Sim. Né? Então era uma coisa normal. Aqui nisso que o Rogério tá falando, uma coisa muito legal é que na série eles deixam explícito que o pai do menino, apesar dele ser fortão, tatuado e tal, ele fala que ele apanhou muito e que ele não ia passar nunca bater nos filhos. Então assim, a gente descobre ali naquele último episódio que o Jamie, o menininho, ele não sofria violência dentro de casa. Exatamente. Ele não aprendeu a responder Mas para algumas pessoas, inclusive, essa galera Red Pill fala assim, se você quiser ensinar alguém, tem que ser na porrada. É por isso essa geração Nutella nunca apanhou, não sabe como é. Como se a única forma de você educar... Deus me livre. Fosse pela violência, você sabe? tratar uma criança como um ser humano que tem direito a ter os seus pensamentos e opiniões, né? Deus me livre. Mas o que é inteligente na série é querer dizer o seguinte, também não é só porque você não bate nos seus filhos que o seu filho vai ser... você vai educar ele dessa forma. Existem muitas maneiras de educação. Não é só não batendo. Não batendo é o mínimo que você pode fazer. Rogério, Entende? Tem muita gente que fala assim, eu apanhei a infância inteira e tô aqui bonzinho, tomando 1000 remédios, cheio de ansiedade, com depressão. Alcoólatra. Então, esse é um fator, né? Essa coisa de que se a gente for pensar bem, nas nossas infâncias, a gente também não teve um contato muito grande e a gente não tinha celular. Porque os pais realmente chegavam tarde. Meu pai, por exemplo, era dono de comércio. Então o horário do meu pai era maluco. Ele acordava 1 da tarde e aí ele saía... E aí ele ficava fazendo trabalho de banco de tarde do comércio ou comprando as coisas que ele ia vender no comércio lá, que ele tinha uma casa de esfirra, depois ele teve uma rotisseria, Então, assim, era isso e aí de noite ele ficava lá. Então, assim, eu via meu pai não tanto assim, entendeu? Eu via minha mãe, que era dona de casa, ficava em casa e tal. E a gente... então, assim, não teve isso. Então, essa é uma coisa que não é tão diferente hoje em dia do que era lá atrás. O que acontece hoje em dia é que existe a culpa. Coisa que os nossos pais não tinham. Exato.
Hoje em dia, o pai que trabalha fora o dia inteiro, e ele escuta, e ele vê pela internet, e ele vê as pessoas falando, tal, não sei o quê, poxa, precisa ter o acompanhamento da criança e tal, ele sente culpa, e aí ele compra coisas. Então ele compra o celular pro filho dele de 3 anos, entendeu? Dá na mão de um tablet. Aí quando faz. Não, é muito diferente dos pais das antigas que traziam um bonequinho quando passava o dia trabalhando. Mas ele, como ele não sentia tanta culpa... O bonequinho não vai te validar os pensamentos intrusivos, né? A diferença é essa. Mas como ele não sentia tanta culpa assim, era um pouco de culpa. Sim. Eles davam bons presentes de Natal, digamos assim. Mas não é o que é hoje. Hoje em dia existe esse sentimento muito grande de que, caramba, eu tô deixando meus filhos e tal, não sei o quê. E aí joga... Eu ganhava videogame. Eu ganhava videogame. Eu também ganhei. Nas datas especiais, assim, tipo o Natal. Eu também. E aí eu sempre ganhava. Eu tive a sorte de ganhar esses presentes sempre nessas datas, assim, no Natal, ou no Dia das Crianças da Vida, ou no meu aniversário. Sempre uma das datas era escolhida pra ganhar um presente um pouquinho melhor. Eu acho que eles pegavam toda a culpa do ano inteiro e falavam assim, beleza, vou comprar um fudidão aqui, e aí ele fica jogando e não me enche o saco. Porque quando esses pais queriam voltar pra casa, eles queriam descansar, às vezes tomar uma cerveja, assistir o Jornal Nacional, ou assistir a Tela Quente, sei lá o que e tal, e a criançada tava... Então... Essa é a falta de responsabilidade, porque se você tem filho, você tem que arcar com as consequências de ter filho, porque você quer ter filho pra não ter que cuidar. Emocionalmente, você tem que estar em algum momento, pelo menos, disponível. Por favor, né? Agora, falando da minha experiência como pai, o que aconteceu? A gente percebeu, principalmente quando a gente vê a primeira, a gente percebeu que, assim, é um mini tornado dentro da sua casa, entendeu? E aí você não tem tempo pra fazer as coisas, você não tem tempo pra fazer a comida, você não tem tempo... Como é que você vai fazer com uma criança pendurada no seu pé? É até perigoso, né? Então, você começa a entender técnicas. Eu, por exemplo, entendi que ela gostava muito de um DVDzinho lá, que era horrível, mas que tinha umas musiquinhas que ela adorava, a Nina, né? E aí eu botava ela lá, no cercadinho dela, eu tinha aquele presidiozinho ali, que nem fica o tio do McFly. Ai, Só que e ali dentro tinha um monte de brinquedo. E, cara, teve uma vez que eu fui lá no centro de São Paulo, eu comprei bolinha. E eu falei, vou fazer uma piscina de bolinha. Já que ela gosta tanto de piscina de bolinha no shopping, vai ter uma dentro de casa. Eu botei dentro de casa. Ela cagou. Cagou. Não é a mesma coisa. Mas, de qualquer forma, botava ela lá, ligava as musiquinhas e ela ficava assim, ó. E aí, a gente conseguia fazer as coisas que tinha pra fazer. Fazer comida, sabe? Essas coisas e tal. E aí, essas coisas, obviamente, isso vai evoluindo. Aí, de repente, E quando a gente ia em restaurante, a Nina, principalmente... Não sei o que dava nela, ela dava piti todas as vezes. E aí, é uma vergonha da porra você tá num restaurante cheio, uma criança gritando, você sabe que tá atrapalhando as outras pessoas, né? E aí você não vai no restaurante? Você não vai no restaurante, aí como é que você vai ter uma vida social com a sua esposa, por exemplo, querer ir comer por exemplo, vamos ficar comendo em casa todo dia? Eu vou largar a criança toda vez que eu quiser sair? Aí você pensa assim, bom, eu acho que no Natal eu vou dar um tablet. E aí o tablet tem aquele mesmo videozinho que tem lá em casa. E aí você põe. E aí com o tempo, isso vai ficando cada vez mais frequente. Mas eu consegui segurar uma onda em algum momento, assim, de falar assim, bom, vocês não vão ter celular. Até porque pediram o celular, sei lá, quando tinha uns 8 anos. Alguém veio e me pediu o celular. E eu falei, não. É hora. Porque o povo na escola já tem, né? Cara, isso é um absurdo. Já tinha. Ainda mais que era a escola particular que elas estudavam. Aí eu falei, não, vocês vão ter celular quando a primeira fizer 12 anos... vai ganhar um celular. E aí, quando fez 12 anos, ganhou um celular, mas é um celular que tinha travas ali pra um monte de coisa. Foi quando eu ganhei o meu primeiro também. Mas na minha época era aquele que você só podia ligar, mandar 3 SMS e o seu crédito acabou. Então, e tem o negócio do crédito. A gente tem esse negócio do crédito também. Mas, cara, chega um momento que você perde o controle desse negócio. Entendeu? E aí, quando você vai ver... minhas filhas estão o dia inteiro assim, ó. Tanto que eu vi essa série, obviamente que eu me assustei. Sim, porque, obviamente, eu tô dando um mau exemplo. Eu tô dando um mau exemplo disso, entendeu? E é tão mais simples eu não ficar implicando... É altamente viciante, né, Rogério? É difícil. Não, e você pensa o seguinte, é tão mais simples eu não ficar implicando com elas por causa disso. Tipo assim, ela tá lá feliz. De vez em quando eu pergunto, cara, você tá fazendo alguma coisa? Você tá falando com gente estranha? Você tá não sei o quê? Vocês estão jogando Roblox? Você tá conversando no chat? E ela fica, não, imagina, eu não sei o quê. Mas sabe o que acontece? É que você descobre que todos mentem. Todos estão mentindo. Exato. Isso você não tem como controlar. Como é que você vai controlar isso? Até uma coisa que eu queria falar que é interessante, que é o seguinte, há 2 anos elas foram pro colégio público.
não consegui mais pagar, chego porque ficou exorbitante, são 2, né? Tá cada vez mais caro a escola particular, né? E o plano de cada saúde também, né? Então a gente chegou um momento que a gente tinha que optar ou o plano de saúde ou a escola. E aí a gente acabou optando pelo plano de saúde porque nunca se sabe, né? A saúde é um negócio meio complicado, então vamos pro... Eu estudei minha vida inteira em escola pública, a minha esposa também estudou a vida inteira em escola pública, vamos pra esse caminho. E aí a gente colocou elas na escola pública e tal, mas mesmo assim eu ainda levo e trago tudo, né? Coisa que a maioria das pessoas não faz, né? Minha mãe e meu pai não faziam isso. Mas eu faço porque eu tô perto, eu tô em casa, eu não vejo motivo. Tem uma rua muito ruim de atravessar, muito ruim mesmo, porque vem carro em 6 direções diferentes. Pô, que inferno. É uma loucura. Eu pra atravessar, Então eu penso assim, cara, é melhor eu ir do que vai que acontece alguma coisa e depois eu vou me sentir culpado. Então eu vou, levo, busco. Cara, e aí quando eu tô saindo, elas entram no carro. Quando eu tô saindo com o carro, eles estão andando no meio da rua e eles veem que eu tô com o carro e eles continuam andando no meio da rua. E eu vou andando devagarzinho e eles continuam. Aí eles olham pra trás e eles fazem exatamente a mesma cara que o moleque faz no terceiro episódio. É um desdém, Ai, gente, credo. Eles fazem... Porque assim... Os adolescentes estão fazendo isso? A gente fazia isso com os adultos quando a gente era adolescente. Com nossos pais. A gente precisa entender isso. Meu pai tinha um Fiat 147 e a gente queria ir numa balada que era lá na Moca, no bairro aí da Zona Leste de São Paulo, que era a balada do momento, Moinho Santo Antônio, não sei o que. Aí você fica desesperado pro seu pai não te deixar na porta. Eu não queria que ele deixasse a gente na porta porque era um Fiat 147. Uma vergonha. Então, imagina a vergonha do meu pai. Imagina o que ele sentiu quando eu falei pra ele, pai, deixa a gente aqui mesmo. E ele falava assim, não, vou te deixar na porta. Ele deixava a gente na porta. Não, são coisas que a gente vê em séries e filmes dos filhos com vergonha dos pais, de deixar na escola, não sei o que. Cara, isso não é real. Até em filmes que tem exemplos positivos de pais e de filhos. Lembra do Homem-Aranha no Aranhaverso? O Miles não queria que o pai deixasse ele no colégio. E quando filme ele saiu, da Barbie também. Quando ele saiu do carro, ele não respondeu eu te amo do pai. Aí o pai foi lá, botou do rádio. Mas é porque o adulto, ele não entende essa vergonha que é. O embaraçoso é pro adolescente. De você ter... Porque tudo que você quer é não estar com adultos. Todo mundo te enxergue como adulto independente. Eu lembro que, assim, independente do carro, minha família, ela tinha uma boa condição. A gente tinha bons carros quando eu era criança e adolescente. Eu não queria que a minha mãe me deixasse na porta. Eu queria que me deixasse na esquina. Por quê? Porque eu queria que todo mundo pensasse que eu vinha andando, que eu fui embora andando. Eu comecei a brigar com a minha mãe pra ela me deixar voltar andando. E ela ficava, mas você ainda é muito nova e tal. Eu falo, não, mas eu quero voltar andando. Depois de um tempo, quando a gente vai chegando ali no final da adolescência, eu, pelo amor de Deus, tipo, me dá uma carona, sabe? Me deixa na porta, pelo amor de Deus. Eu com 18, 19, 20 anos, eu ficava, por favor, me dá uma carona, cara. Eu lembro que era meu irmão que ia me deixar na escola, né? E meu irmão, ele não tinha um carro convencional, ele tinha um bugre. Filho do bugre? Lembro, claro. Estiloso, é um Fusca que tem uma... Aberto. Que é aberto, é tipo pra praia. É um Fusca com uma conversível. roda gigante atrás. É o Jeep da praia. E aí, ele ia me deixar na escola todo dia. Meu cabelo era volumoso, assim, maior, mas eu penteava e tudo. E eu chegava, né, com o cabelo parecia que eu tinha levado um choque, né? Aquela cena da Bridget Jones, que cai os lenços dela e ela chega com o cabelo em pé, né? E aí, eu sempre chegava assim. Aí, qual era o meu costume? Eu sempre, na minha mochila, tinha um pente. E eu chegava na escola, né? Eu tentava baixar o cabelo assim. Ia pra escola, ia no banheiro, molhava a mão e penteava o cabelo na escola, né? Toda vez. Tinha época que eu chegava e tocava o sinal. Aí não dava tempo. Eu tinha que ir direto. E aí eu com o cabelo desse tamanho. Caraca, Jurandir levou um choque, não sei o que, kkk, não sei o que. E aí eu passei a cortar meu cabelo extremamente curto. Pra não passar por isso. Então, raspava aqui do lado, baixava aqui em cima. Até hoje é desse jeito, ó. Até hoje ele tá com trauma ainda. Não tem, Caraca, até hoje, juras? Não tenho mais vergonha de se o cabelo ficasse assim, mas ficou o jeito de cortar o cabelo. E aí é muito curioso porque essa relação de você imaginar que quando você é adolescente, você quer validação das pessoas que estão ali. Então, às vezes você vai com um tênis novo, todo mundo, caraca, olha o tênis dele novo, brilhando, não sei o quê. O relógio. Eu usava relógio e nem funcionava, gente. Mas ele era grandão assim,
no meu braço e eu, caraca, o tamanho do meu relógio. Eu também, relógio de aço. Funcionava. Ainda mais quando você tem escola com uniforme, que é o padrão aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ainda tem aquela coisa da roupa que você vai usar. Mas aqui, como a única coisa que você podia usar de diferente era o tênis e o moletom, hoje em dia nem o moletom, porque eu vejo as crianças da escola com o moletom da escola. Aí era aquele show. Você queria ter o moletom caro, uns 3 ou 4 tênis diferentes pra você não precisar repetir. Pulseira, relógio, as joias, as coisas. E você fica assim, gente... E é uma besteira. E eu vivia assim, eu ficava... Ai, porque eu quero um moletom da Osklen. Porque todo mundo usava o moletom da Osklen. Só que nos anos 2000 já custava R$500. Não, na minha época, é que eu sou mais... Na minha época era do Hard Rock. Gente, era do Hard Rock Café. Que aí você tinha que ter viajado pra ter o moletom. Exato. Dentro da série, quando a gente vai pra escola, é com uniforme, mas você vê que os alunos meio que dão uma... Tentam customizar. Eles dão uma tunada no uniforme, né? Eles customizam o uniforme. No Rebelde. No Rebelde era assim também. Você sabe que tem uma cena na série que é quando, principalmente essa relação do policial com o filho, né, que é super estranha e tal, e aí a gente como adulto olha pra aquela cena e fala, puta, mas que moleque chato, o moleque não quer falar com o pai direito, fica, pai, eu já tô saindo aqui, ou quer falar escondido, ou então, na hora da já carona... deve ter enchido o saco e falado pra ele assim, você vai na minha escola, não fala comigo. Tanto que o pai, no início, ele manda uma mensagem falando assim, olha, eu cheguei, mas fica tranquilo, eu vou ter que passar na tua sala, mas eu não vou te encher o saco não, tá? E o moleque já sofria bullying, né? Você vê que ele sofre bullying e tal. E aí, mas você pensa assim, cara, que moleque chato, né? Pô, o pai dele, vou tirar uma carona. Não quero carona, vou de ônibus. Você pensa que chato. Mas a gente mas no final esquece. o moleque Não, ele vai, mas é porque... Mas mesmo assim, eu tô pensando assim, um adulto assistindo isso, qualquer adulto, eu fui assim, vocês também foram, tenho certeza. Pensa em algum momento, mas que moleque chato, o cara tá tentando demonstrar sentimento e o moleque não tá deixando. A gente foi assim em algum momento, todos nós fomos. O adolescente, em algum momento, ele é um rebelde, ele é contra o sistema. Exato. O adulto é o velho, é o ultrapassado. Tipo assim, ficam te zoando. Você é o queridinho da mamãe. Tipo, você não pode ser visto tendo tempo de qualidade com a sua família. Você não pode ser visto pegando uma carona. Você não vai postar foto com a sua família, tanto que lá na própria delegacia, quando eles estão olhando o Instagram do menino, falam, mas a sua irmã tem uma foto com a sua família, você posta o quê, né, na internet? Ele fala, eu não posto nada, essas fotos estão lá porque a minha irmã me marcou. Sabe? Eu que não ia postar nada da família. Postar minha família? Mas essa coisa do filho com o pai, a série faz questão de escancarar isso em diversas situações, inclusive mostrando lá a professora, porque a professora que convive o dia inteiro com estudantes e tudo mais, ela não sabe diversas coisas, ela é meio perdida dos jargões. São muitos alunos, Juras, é muita gente pra cuidar. E não, mas eu tô falando eu tô falando do lado comportamental, porque, por exemplo, quando eles vão falar sobre incel, fala assim, não, a menina acusa ele de... Ele é um incel, esse Jamie aí. E aí ela, o que é esse incel? Não, é o celibato involuntário, né? Tipo assim... E aí você fica... O próprio pai fala... Com 13 anos, não era pra todo mundo meio que ser celibatário? Sabe? E aí tem gente que escuta isso e fala assim, mas o diabo é celibato. O celibato é tipo assim, quando você escolhe não ter relação amorosa, não casar, não ter nada. Não ter relação física, íntima. E aí... O incel, ele é o celibato involuntário. Porque te colocaram nessa situação. Porque ninguém quer ficar com você. Nenhuma mulher quer ficar com você. Porque eles são otário do caralho, entendeu? Em algum momento, não é isso. Essa parada Todos do 80-20... nós já fomos. Essa entendeu? parada do 80-20 aí que eles falam bastante, né? Que você já até falou, né? Que 80% das mulheres só querem 20% dos caras. Isso é uma idiotice sem fim, porque em qualquer momento, em algum momento da sua vida, você vai estar nesses 80% e pode ser que em alguns momentos você vai estar no 20%, cara. Isso daí são idiotices que esses caras criam pra pegar exatamente essas mentes que estão mais fracas, estão mais fragilizadas, mas o incel, que estão em crescimento. O incel, ele faz... Ele não só é porque ele tá nessa situação, porque inclusive é muito comum você ser adolescente e estar nessa situação de ninguém querer ficar com você e tudo. O problema é que o incel, ele continua objetificando essas mulheres, né? Praticando atos que derrubem a imagem dessas mulheres. Isso.
né? E aí, depois eles não entendem por que é que essas mulheres não querem nada com eles. Porque se você não sabe conversar, você não sabe interagir um mínimo. E quando você é adolescente, eu acho que ninguém sabe interagir muito. Você vai aprendendo ali conforme, sabe, as interações vão acontecendo. Mas eu acho muito triste, porque eu lembro que quando começou esse negócio de incel, a justificativa, entre milhões de aspas, que davam era: porque o fulano é um Chad, que é o cara que tem aquele físico de atleta, aquela mandíbula marcada. Então, se você... Exatamente. Se você é franzino, ninguém vai te querer, sabe? Aí eles justificavam do fato de você ser incel, porque a largura do seu braço, porque eu juro, eles mediam a circunferência do crânio. Era um negócio tão absurdo. Isso é coisa do Lombroso, pelo amor de Deus! Isso é absolutamente inacreditável. A história de adolescência, se fosse nos Estados Unidos, ia ser bem diferente. Seria um mass shooting, sim. Por quê? Porque seria um tiroteio em massa. Massacre, exatamente. E aí, eu lembro que uma vez eu tava vendo, e aí mostraram um menino, a imagem do menino. E eu fiquei assim, gente, é um menino comum. É um menino normal. Tem um filme do Gus Van Sant chamado Elefante, que é basicamente baseado na história de Columbine, do massacre de Columbine, que foi um dos mais infames, né? E ele vai mostrando um pouco dessa... Isso é toda essa cultura incel, sabe? Vai mostrando meio que as camadas do que acontece na cabeça de um jovem que faz um negócio desse. É uma tentativa. Eu acho que a arte, às vezes, ela tenta fazer sentido do que não faz sentido. Sabe? Ela tenta puxar sentido do que não faz sentido. Tenta nos dar alguma compreensão, algum entendimento daquilo. E é por isso que eu não recrimino o policial de estar tentando buscar motivo. Não só por conta da investigação, mas a gente tenta entender por quê. É pavoroso a ideia de você imaginar que aquele menininho, que tem uma cara de criança ainda, porque a gente sabe que com 13 anos, os meninos, vários deles ainda não deram o estirão, ele tem cara de ter menos, sabe? Ele tem cara de ter uns 11, sabe? Como que um menininho daqueles pode ter feito isso? Ele deu 7 facadas na menina, cara. Sim, é surreal. 7 facadas nela, cara. Você não imagina que o molequinho branco de classe média poderia cometer um negócio desse. E aí já entra também o nosso viés, toda a questão do racismo, toda a questão do classicismo também. Você nunca imagina que um negócio desse vai acontecer. Então o que você faz? O seu primeiro instinto é falar, esse garoto é um psicopata. Mas não necessariamente, sabe? E também porque tem uma coisa, né? Você pode reparar durante a série toda, quando ele tá perante homens, né? Quando ele tá frente a homens, ele é um garotinho assustado. Isso. Então quando ele vai preso, quando ele tá ali no interrogatório, ele coopera, e ele fala pro pai, né? Tipo, pai, aí o pai fala... Não fui eu. Filho, você fala pra mim, vai. Tipo, não importa o que aconteceu. Só me fala pra eu estar preparado. Você fez? Não, sou inocente. Beleza, 10 minutos depois tá lá o vídeo, não tem como dizer que não foi ele. Não tem como negar, E aí, beleza. Aí no segundo episódio, aí já não tem ele, né? Mas aí já é o pessoal Foca da escola, tá, não sei o que e tal. Dele, Mas você já vai ter aquele garoto lá que também ele... Malandrilso, né? Na frente ali do policial ali, ele tenta e tal, mas eles ainda respeitam. No terceiro episódio, que tem ele de frente pra uma mulher... A psicóloga, né? Aí você vê como ele se porta diferente, como ele cresce. Ele tenta primeiro ser charmoso, depois ele vai deixando escapar. Uma vez, 2 vezes. Ele tem aquele ataque de raiva quando ele joga o chocolate quente fora. Ele fica pistola porque ela tá perguntando sobre o pai. Ele não quer falar sobre o pai, quer falar sobre ele. E aí fala assim, por que você tá só perguntando sobre ele? Sobre meu pai? Eu não quero falar sobre ele. Sendo que ela tava exatamente querendo saber da onde vem essa raiva dele, da onde ela tá vem tentando entender da onde vem o conceito de masculinidade dele. Então você ela menciona puxa o pai, puxa o avô, porque são as figuras mais próximas. Não, e ainda no que o Rogério falou, tem alguns momentos durante a conversa com a psicóloga, em que tá lá o segurança do lado de fora, e o segurança fica sempre de olho, e o moleque fica irritado. Você deu um sinal pra ele, não foi? Você deu um sinal pra ele entrar aqui, não foi? Parece que ele se sente à vontade de desrespeitar ela, uma mulher, sozinho. Mas se tiver um homem ali, ele já começa a ter medo. Aí ele fica acuado. Não, na verdade, o que ele fica bravo não é que ela chamou ele. Ao contrário. É que ele ia entrar e ela fez um sinal pra ele não entrar. Porque quando ela faz isso...
ela demonstra que ela está no controle. Que ela tem autoridade. Não tá com medo dele. Que ela tem autoridade. Ele quer estar no controle o tempo todo, né? Então, cara, e você vê que isso é um moleque de 13 anos. É um adolescente. É um moleque que foi totalmente forjado pela internet por esses imbecis, isso dá pra falar com todas as palavras. Sim. Com esses imbecis, com esses idiotas que espalham esse tipo de ideia, de conceito que é totalmente quebrado. São conceitos que facilmente, numa conversa séria, você consegue quebrar todos eles simplesmente sendo um ser humano normal, né? Pois é. Você não precisa nem ser muito inteligente pra quebrar esses paradigmas. Esse negócio do 80-20, qualquer um pode ser 80 ou 20. É que nem aquele negócio que eu falei outro dia numa live que eu e meu irmão... né? Eu e meu irmão decoramos o dicionário inteiro. Ou Siqueira, fala uma palavra. Aí o Siqueira fala paralelepípedo. Eu falo, não, esse aí foi o meu irmão que decorou. Claro, porra! É muito fácil esse negócio do 80-20, entendeu? Então, quer dizer, aí o Red Pillzão, o gostosão, que come todo mundo, que dá palestra, ele faz parte dos 20... Aí o que ele fala... Ele quer que os outros achem que ele faz parte dos 20. E ele mas quer que os outros saibam que ele... aspas 80, que nem é verdade. E ele quer que os outros saibam que ele conquistou esse lugar nos 20. Conquiste você também. Se todo mundo conquistar o seu lugar nos 20, não deixa de ser 20. Porque eles ganham dinheiro vendendo. É que nem aquela galera, é que nem coach. É que nem coach de qualquer coisa. Coach pra você virar um milionário. Aí você vai ver, esse cara é milionário? Se ele for, ele já era milionário antes ou ele ficou milionário vendendo curso? Ele vendeu o curso pra virar milionário e ficou milionário com isso. Exato, muitos. Vamos então, generalizar também, que a gente não conhece todos. Mas a maioria usa de pessoas que estão em situações emocionalmente vulneráveis pra você se fazer, cara. Tem muita instituição religiosa que faz isso com gente mais humilde. Isso não é novo. É um tipo de manipulação básico que todo mundo faz, sabe? Ela pega uma fraqueza específica. Exatamente. A gente fez um Rapadura Cast na sala VIP sobre o Magnolia. E a gente discutiu um pouco sobre isso quando a gente tava falando do personagem do Tom Cruise, que foi um dos primeiros personagens dentro da cultura pop que lidaram com esse negócio do coach da solidão masculina, sobre essa questão de como pegar mulher. Que ele é o proto-incel, né? Inclusive o termo surge 2 anos antes do lançamento do filme, né? E ele só não dá pra chamar ele de Red Pill porque não tinha saído Matrix ainda. Saiu ano. Matrix feito por 2 diretoras trans. Mulheres trans. Né? Inclusive com diversos conceitos dentro do Matrix sobre esse assunto, né? Pra quem não sabe o que é Red Pill, porque a gente fica falando Red Pill, pode ser que tenha muita gente que não tenha a menor ideia do que a gente tá falando, né? O Red Pill é aquela ideia da pílula vermelha e da pílula azul. Morpheus chega pra oferecer pro Neo, você tem 2 opções. Uma, a pílula azul, e aí você vai tomar, você vai... Continua na Matrix de boa. Não vai acordar, o sistema vai continuar do jeito que tá, e é isso. O conceito da pílula vermelha é o seguinte, se você tomar, você vai... O mundo vai se abrir. Você vai pro mundo de Alice no País das Maravilhas, né? Você vai ser levado pra Toca do Coelho e não sei o que. Você vai descobrir a verdade. Você vai entender a verdade. Exato. E, cara, o mais maluco é... Quantas vezes a gente já viu no Twitter a Lana Wachowski mandando gente pra PQP por conta disso? Elas devem se sentir muito culpadas, né, cara? Não, ela não tem culpa de nada. Mas né? Mas infelizmente... Mas é que nem o Zé Padilha com o Capitão Nascimento, né? O Wagner Moura lá. Wagner Moura toda hora ele é... mas ali a gente já discutiu isso, né? Ali tem culpa mesmo, né? Ali tem Eu sei, culpa, mas né? ele é um filme, né? Tipo assim, é um filme que ele tá mostrando as mazelas do personagem. Mas eu acho e da que sociedade. É aquilo que a gente já conversou, né? De uma galera que tá tão distante da realidade que a pessoa vê um Star Wars e tá torcendo ali pra Aliança Rebelde, tá achando que a Aliança Rebelde é o sistema que a pessoa tá tentando defender. Tipo, gente... Não, e tá dizendo que não tem política aí na coisinha que ele gosta. Galera, pelo amor de Deus, sabe? 2025. Não tem política X-Men, galera. Não tem política. Cara, não, imagina. Esses conceitos... na vida real, estaria torcendo por sentinelas. Se tem uma coisa que eu acho que a série traz e que aí é importante mesmo, é a gente... Porque assim, você tirar a tecnologia, até, por exemplo, agora no Brasil tem uma lei, né, proibindo os celulares nas escolas e tudo mais, né? É uma coisa que eu acredito que com o tempo, de alguma maneira vai ter que ser revogada, porque, cara, queira ou não, é aquilo que a gente tá falando, que nem no cinema, sabe? Que, tipo, as pessoas estão com o celular na mão e não tem muito o que a gente fazer. E eu acredito que no próprio ensino, em algum momento,
talvez não seja o celular, mas talvez seja um chip que você coloca no olho, uma lente, alguma coisa do gênero. Estou evoluindo. Essa tecnologia ela vai ter que ser colocada a favor do próprio ensino. Uma coisa que tem acontecido aqui em São Paulo é uma coisa que acontece aparentemente na Inglaterra também. Que o policial até fala, pô, toda sala que eu entro eles estão assistindo vídeos. Aqui em São Paulo tem acontecido isso também, cara. O professor já não tem mais aquele negócio de passar a lição. Ele mal monta a aula já vem pronta e é um vídeo e coloca na TV. Eu acho que precisa ter uma presença, precisa ter uma interação humana. O professor, ele é meio que um tira dúvidas e olha lá, entendeu? Então, aquele professor de história, péssimo. O cara não sabia o que estava acontecendo na sala, ele se ausentava o tempo todo, não conhecia não conhecia os alunos. Gente, eu pelo menos tive professores ótimos. Eu também. E você não cria também a figura de respeito, porque você vê que essas crianças nessa escola, e aí não é uma particularidade provavelmente dessa escola fictícia, né? Eles simplesmente não respeitam os professores mais. Não tem. Tipo assim, mandar calar a boca, mas, querer reclamar, peitar. Gente, isso não é longe da realidade. Isso tá acontecendo hoje em dia aqui também. Principalmente porque a quantidade de vezes que a gente já viu de adolescentes batendo em professor, gente, isso é ameaçando, filmando aula pra zoar. Uma coisa que eu... Isso são coisas que eu testemunhei, tá? Esse negócio do carro. E não é uma vez só, tá? Várias vezes. Eles olham realmente com um olhar de desdém e eles saem da frente assim, bem devagarzinho quando sai. E se você buzinar, aí você se danou. Porque aí eles dão tapa no carro, coisa do gênero. Mas uma coisa que eu também testemunhei aí, nesses 2 anos de escola pública, principalmente... foi em reunião de pais, que muitas das reuniões, alguns alunos vão nas reuniões de pais. Sim, é verdade. E eles ficam lá, e eles estão lá somente pra tirar o professor do prumo, pra desafiar o professor. Então, eles ficam, juro, que teve uma reunião que eu fui, a menina ficou a reunião inteira assim, ó. Ela seria porque assim, tem alguns alunos que precisam falar sobre disciplina, principalmente, esse tipo de coisa, eles deixam pro final, né, então saem os outros pais que não estão com problema de disciplina e tal, e ela assim, então ela sabia que tinha problema de disciplina, obviamente ela sabia, ela entra na sala e fica olhando com esse desdém pro professor o tempo todo, reunião inteira, só para o professor ficar constrangido ali na reunião. Então, o cara tem que ter, ou a mulher, né, tem que ter, no caso era o cara, frio, né? Um sangue frio de continuar dando ali fazendo a reunião que ele precisa fazer e tudo mais, enquanto tem uma pessoa simplesmente secando ele e demonstrando... Não, e assim, e os pais... de superioridade. E os pais, muitas vezes, corroborando, por causa da culpa de não estar em casa o dia inteiro, por causa de vários outros motivos, corroborando essa atitude dos filhos, entendeu? Se sou eu, na reunião de pais, minha filha vai... Se ela até quiser entrar, entrou. Se eu ver que ela tá desse jeito, sai. Gente. As Sai pessoas daqui. têm que respeitar. Até porque o nome é reunião de pais e mestres, não é... Não é pais, mestres e alunos, entendeu? No 4º episódio, no episódio final da série, é um episódio que você consegue fazer uma analogia muito grande com o filme Precisamos Falar Sobre Kevin, né? Que você vê muito o impacto do ato do filho. Esse filme é um filme fantástico, é pesadíssimo, com a Tilda o Swinton. Ezra Miller e a Tilda Swinton. Posso só abrir um parênteses? Pois não? Porque tem uma coisa bem diferente precisamos falar sobre o Kevin e sobre esse filme aqui, é que o Kevin é um psicopata mesmo. Sim, tá? Sim, e aí mostra, então é isso, inclusive desde a infância. Não dá pra fazer essa analogia do criminoso em si. Não, mas eu tô falando não é nem sobre ele em si. Da mãe, dos pais, sobre a família, sobre sim. o impacto na que família. causa na família, nas pessoas próximas, no caso na mãe e aqui no caso da família, né? Porque picham o carro do pai, ele vai andando nos lugares, as pessoas ficam falando, você é o pai do fulano e não sei o quê, e aí chega outro Red Pillzinho e fala assim, estamos com você, se você colocar uma doação na internet, a gente vai vai juntar todo mundo. Gente, isso me deu um nó no estômago quando eu assisti essa cena. E a cara do pai mortificado, sabe? De tipo assim, cara, não, pelo amor de Deus, sabe? Para de falar merda. Porque o pai, ele ficou muito chocado. Você vê já logo no 2º episódio, quando ele vai levar as flores lá pro local lá, né? Inclusive é pra ele que vai a câmera que sai voando, que a gente falou aí do drone, né?
E você vê que, cara, ele fica devastado, né? Como uma pessoa que saiu de mim tem a capacidade de fazer isso. E o quarto episódio o mais emocionante. O diálogo entre o pai e a mãe no quarto episódio é muito sobre isso, né, Rogério? Incrível. Deles pensando assim, meu Deus, como é que essa pessoa saiu da gente? Aí tem a filha. E tem a filha. E aí fala assim, a filha também, sabe, saiu da gente. Só que eles fazem ordem diferente. Como é que essa pessoa saiu da gente, né? E depois... Mas ele também saiu. Da mesma forma que ele saiu. E a gente fica pensando, e a gente vê a filha tentando segurar as pontas, sabe? Não, e a filha também tem os seus tiques de adolescente, de ter vergonha dos claro pais. Que tem, ela também tem, ela não é perfeita, mas ela tem bondade nela, né? Mas ela tem uma relação ali com os pais. E no final também, você vê que ela tá realmente tentando juntar a família. E ela fala que ela, na faculdade... As pessoas olham pra ela também e ficam, é a irmã do Jamie, sabe? Isso. Então, assim, pra ela também não tá fácil. E uma coisa que eu acho muito legal, assim, na série, foi o fato deles terem pensado assim, mas e se a gente se mudasse? E a filha virar e falar assim, olha, se a gente se mudar, não vai resolver. A gente pode até ter paz por um momento, mas vai ser pior ainda, porque aí vão descobrir, a gente vai ter que passar por tudo isso de novo. Aqui, pelo menos, a poeira já tá dando uma baixada, sabe? Que já, a essa altura, já faz mais de ano, fazem 13 meses. O julgamento do menino tá pra começar. Então, assim, o pior, talvez, venha durante o julgamento. Mas se eles forem pra outro lugar, e principalmente se eles forem pra uma cidade grande, seria muito pior. O julgamento vai ser colocado vai ser televisionado. Hoje em dia você não consegue. Apesar que ele não ia aparecer, né? Mas ela fala uma coisa, né? Ela fala, e o problema, né? O Jamie, né? É nosso. Então não adianta você fugir, porque o problema continua sendo deles. Eu acho essa uma situação muito difícil. Eu fiquei pensando, né? Quando eu vi o primeiro episódio, só o primeiro episódio, naquele momento ali que o filho tá tentando, depois do vídeo, né? O menino tá tentando falar com o pai tipo, fica até assim, começa a chorar, né? Ele, tipo, não tá acreditando no que tá acontecendo. Decepção, e o menino encosta nele, ele meio que tira a mão, né? Porque a primeira coisa que você tem de um assassino, de um criminoso é asco, repulsa, né? Uma repulsa, uma coisa. E ele, além de assassino, é um mentiroso, traiu a confiança do pai, fez tudo aquilo. Sim. Eu acho que uma coisa também, a gente pensa, eu faria isso. Cara, se você não tá imaginando que seu filho, sua filha, será capaz de fazer um negócio desse e você tem a prova, eu acho que essa sensação dele tentar se encolher nele mesmo, Sim. Eu acho que ele não tava nem muito se afastando do filho, eu acho que ele tava tentando lidar com o fato de que, tipo assim, caraca, é o meu filho. É o meu eu filho. Criei. Ele tava lidando fisicamente com aquela dor. Com aquela vergonha. A dor dele é uma dor física. Eu fiquei a série inteira meio angustiado, meio com o estômago embrulhado, assim, mas eu não tinha me emocionado, sabe, assim, de falar assim, caraca, que merda isso tudo. E aí tem o último episódio inteiro, e eu fiquei até assistindo o quarto episódio, eu falei, não é possível que vai acabar aqui. Tipo, a gente não vai ver julgamento, a gente não vai ver nada disso e não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, caraca, vai ser na família, né? Porque realmente a gente tem que ver o impacto nas pessoas que ficam, né? E aí ficou no pai, né? E aí de vez em quando a ansiedade, de vez em quando eu pego o controle pra ver quantos minutos estão faltando, assim. Pra ver assim, será que esse momento vai ser o final e tudo? Aí vem o pai, sozinho, entra no quarto, e aí ele começa a ver as coisas lá, quarto meio infantil, cara. Ai, meu Deus. Cara. Totalmente infantil, com o ursinho na cama. Aí ele vai fazendo a caminha dele, assim, como se ele estivesse fazendo com o filho. O ursinho vira aquela representação da inocência do filho que ele não tem mais, e aí, ali me pegou. Aquela a última frase dessa série... Quando ele meu fala... filho, me desculpa. Quando ele fala, me desculpa, eu podia ter feito mais... Puta que pariu! Eu fiquei com dor de cabeça de chorar, mano. Eu tô não foi arrepiado de emoção, entendeu? Porque, eu tô só de lembrar também. Porque é o sentimento de assim... Quando acontece uma coisa dessa, você foi a pessoa que cometeu. Mas se é um adolescente e é sua responsabilidade, você se sente culpado também. O que você poderia ter feito diferente? Talvez não deixar ele o pivete até 2, 3 horas da manhã no computador de madrugada conversando sabe-se lá com quem. Às vezes, monitorar, dar mais atenção, né? Muitos adolescentes reclamam de assim, meu pai é muito lenhador, minha mãe é muito lenhadora, não me deixa fazer nada, não consigo sair com os amigos no fim de semana, porque eu tenho 14 anos e quero ir pra uma festa, e meus pais não deixam. Meus pais, quando dão 10 horas da noite, não deixam mais usar computador, se quiser vai ter que ser junto com a gente aqui na mesma cama, no sofá, sabendo o que tá acontecendo. Esse tipo de situação não é controle.
é responsabilidade. Não, a gente não faz porque, eu quero porque criança... eu quero que meu filho se foda. Criança não tem noção das coisas. E a criança, ela é facilmente influenciável. Quando chegar numa determinada idade, que aí você tem sua liberdade, normalmente os 17, 18 anos, você tem realmente sua liberdade. 16, 17, 18 anos, que você pode conversar assuntos um pouco mais sérios e vai existir uma compreensão, vai existir um entendimento e, obviamente, que é construído o quê? Uma relação de confiança. Isso pode acontecer com um adolescente de 13 anos, de 14 anos. E assim, a gente confia um no outro. Você tá aberta comigo ou eu tô aberto com você? Se eu pegar você fazendo uma coisa errada, a gente vai ter que ter outro tipo de conversa, outro tipo de relação. Então tem que ser mútuo, né? Eu confio em você, você confia em mim e a gente tem essa troca. Obviamente que o adolescente não vai contar tudo, não vai, porque todo mundo tem suas individualidades. E as pessoas têm o direito de ter certas coisas só pra elas. Exatamente. Contanto que isso não impacte nos comportamentos, nas coisas que você vai fazer, que sejam erradas, etc. E que não ponha nem a pessoa, né, nem o adolescente, nem ninguém ao entorno dele em perigo. Mas eu tô falando isso, eu fui um adolescente que mentiu sempre pros pais. Eu sempre menti pros pais. Eu também. Porque eu era distante deles, eles passavam o dia fora trabalhando. Quando eu comecei a ter um pouco de consciência na minha vida, minha mãe passou num concurso, passou o dia fora também. Então eu encontrava meus pais basicamente no café da manhã e à noite. E aí, tipo, era desconectado total, sabe? No meu caso, era uma questão de meu pai ficava fora o dia inteiro e a minha mãe que sempre meio que cuidou da parte toda de criação minha com a minha irmã. Eu via meu pai mais assim, tarde da noite, antes de dormir ou no fim de semana. A minha mãe, e ela também trabalhava fora, minha mãe ela era muito linha dura por isso. E eu dava um pouco de trabalho, sabe? Então, nossa, escondi muita nota. Nota, principalmente. Nossa, se eu falsificava boletim. Ruim, eu também. O boletim. Chegava o boletim. Lá de, tipo assim, seu pai, você tirou uma nota ruim, seu pai tem que assinar a tua prova, tua mãe. Eu falsificava. Passava a tarde inteira treinando a assinatura da minha mãe pra falsificar e levar. Horrível. E minha mãe, extremamente atarefada, porque tinha que cuidar do trabalho, trabalhava de 8 às 6, né, porque era de 8 às 6 antigamente. Aí chegava em casa cansada, ainda tinha que fazer jantar, e aí já preparar o que ia ser o almoço do dia seguinte. Minha mãe é guerreira pra caralho, sabe? Eu não culpo minha mãe também, não. São responsabilidades que são colocadas nas mulheres sem elas quererem, mas a sociedade empurra isso. Não, você tem que cuidar disso. Se você quiser fazer suas outras coisas, tem que fazer isso aqui também. E aí é uma bosta, sabe? Por isso que eu gosto muito das educações que eu vejo acontecendo com adolescentes de hoje em dia. Desde criança, você ensinando, você tem que lavar seus pratos, você tem que aprender a fazer sua comida, se eu não estiver aqui, sabe? De você saber fazer o básico, porque é muito normal a pessoa chegar com 40 anos, não saber fazer nada. Não, eu vejo muito isso. A galera se divorcia e aí o cara tem que aprender a fazer tudo sozinho. Na minha família, eu fui criado numa unidade uniparental. Era só minha mãe. Eu sou a pessoa mais chata do mundo pra falar isso, porque eu sempre tive uma relação muito boa com ela. Eu sempre expliquei tudo que tá acontecendo comigo. Bom, quase tudo, né? Tem umas coisinhas que a gente guarda pra si, né? Especialmente em matérias românticas, mas enfim. Boletim, eu nunca tive problema pra mostrar, a não ser uma vez que eu fiquei em recuperação em matemática. Nunca fui muito bem em exatas. Então, minha mãe pegou meu videogame e deu pro meu melhor amigo enquanto eu tava de recuperação, sabe? Caraca. Foi uma coisa que eu merecia. Eu sabia que sabia que tava acontecendo e tudo. Mas ela sempre teve uma questão social por ser uma mãe solteira que deu à luz nos anos 80. Então ela sempre teve uma pressão em cima dela muito forte. Porque ela tinha que ser mãe, ela tinha que ser provedora, tudo isso ao mesmo tempo. Chegou ao ponto de que muitas mães acabam tendo que ser mãe e pai, até quando tem o pai em casa. É isso que é muito triste, assim. Na questão da educação, minha mãe teve que ser mãe e pai, cara. A gente tem aqui no Brasil mais de 10 milhões de crianças que hoje só tem o nome da mãe no registro. Vocês imaginam isso? Minha mãe, ela teve uma reunião social, um carnaval, uma coisa assim, e veio uma cidadã e soltou uma indireta, sabe? Dizendo, esse negócio de mãe solteira pra mim é coisa de vagabunda. É como se a mulher tivesse escolhido, né? Sabe? E a galera adora ficar falando assim, mas também escolheu muito mal o pai do seu filho. Porque todos eles vêm com um negócio na testa, dizendo que eles não prestam, né? Tem um negócio em Barbie, vou terminar só isso aqui. Tem um negócio em Barbie que se aplica muito aqui. A gente tem a frase lá da filha dizendo, homens odeiam mulheres e mulheres odeiam mulheres. O que todo mundo concorda é que todo mundo odeia mulheres. E é uma coisa que a sociedade tem que mudar.
E eu espero que essa série ela comece a abrir um pouco os olhos para esse lado da internet, para esse tipo de conteúdo que é extremamente nocivo, e essa série prova isso. Ele é nocivo não só para as mulheres que se tornam vítimas, quanto para os próprios homens. Porque a pena que eu senti daquele garotinho, assim, não dele ter matado a menina, mas assim, dele ter acabado mentalmente, psicologicamente naquele acabou lugar a vida que ele dele, acabou. né? Não, acabou a vida dele. São duas... já acabou. Foram duas triste. vidas perdidas logo de cara e duas famílias destruídas Porque por mais que se diga que no direito a pena não passa da pessoa do apenado, a família toda sofre. A família paga, claro. E a gente vê no quarto episódio. Imagina a família da menininha que morreu, caramba, né? Destruída, caramba, né? Não, imagina uma você criança que morreu, teu caramba. filho foi morta, né? Desse jeito, tão violento, tão do nada, tão, sabe? Sim. Tá louco. Deve ser inacreditável. horrível. É muito chocante. Eu, conhecendo a Netflix como eu conheço, é capaz até de existir uma continuação dessa história, da gente ver esse julgamento, de ver alguma coisa assim. Não continuação, mas eu acho que uma antologia. Eu acho uma que antologia, eu acho essa que história sim, se esgotou, mas pode se levar pra outra história. Talvez até do Adolescência ponto de vista... 2, assim, mas sim. Talvez até do ponto de vista feminino. Eles fizeram lá do Jeffrey Dahmer, depois dos Irmãos Menendez, criar uma antologia nessa perspectiva. Tem muitas coisas pra falar sobre a adolescência. Não precisa ir necessariamente pra questão do crime. Tem um filme chamado Confiar, lá de 2010. Eu nunca nem tive coragem de ver esse filme. É dirigido pelo David Schwimmer, né, lá, o Ross do Friends, né? Eu acho que essa é uma série que... É um filme que se enquadraria num perfil de se houvesse uma antologia de adolescência. Gente, notas? Notas pra série? 10, né? 10 aqui, ó. Extremamente recomendada pra assistir. Vale discussão, vale abrir várias possibilidades sobre interpretações, porque é uma série sobre interpretações, assim como o Stephen Graham falou em entrevista, de que a série, a gente quis abrir conversas, não quis fechar em nada. Exato. Inclusive tivemos opiniões diferentes. Fique à vontade para colocar, inclusive, nos comentários essas opiniões no YouTube, no Spotify, que a gente vai gostar muito de ouvir essas opiniões, obviamente respeitando as opiniões dos coleguinhas. Nunca é sobre as pessoas, é sempre sobre as opiniões, né? Que é o que vale mais. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!